FM Network. Doutrina! Touchdown, Steelers! A vitória será dos Steelers! Essa aí já era! O Pittsburgh Steelers continua vivo! O Pittsburgh Steelers vira o jogo! Um dos maiores jogos de todos os tempos no futebol americano! A vitória do Pittsburgh Steelers! Bem, pessoal, estamos ao vivo para mais uma live, para mais uma exibição de Black Yellow Brasil Podcast. Esse é o programa sobre Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, para todo o mundo, direto aqui da twitch.tv/BlackYellowBR. Sou Danilo Batista, seu host para mais uma semana, onde falaremos de prospectos. Hoje é dia de falar de draft, do jeito que vocês gostam. Todos aqueles nomes que vocês estão tentando empurrar nas nossas lives desde setembro passado, hoje a gente comenta bastante sobre eles. Para esse nosso programa, temos a presença em vídeo, Diego Garcia. Muito boa noite, Diego. Boa noite, Danilo, e bora que bora, cara. Tô bem interessado em falar ali dos prospectos que eu gosto, os que eu não gosto. Tem uns ali que eu particularmente gostava, não gosto mais, então vai ser bem bacana de poder conversar sobre isso. Essa é a beleza do processo de estudar draft. Temos também a presença etérea do amigo Germano Coutinho. Boa noite, Germano. Boa noite, Danilo. Boa noite, Diego. Hoje, por motivos de força maior, estarei apenas em áudio, mas eu espero que não diminua a qualidade da minha participação no programa. É isso. Se você quiser acompanhar Black Yellow Brasil, tal qual o Germano, apenas em áudio, você pode curtir tudo isso em podcast. Olha só. O que a gente faz aqui na live, na Twitch, vira podcast. Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Tem um monte de plataforma onde você encontra. Se estiver aí disponível para você, mete aquele review com 5 estrelas, que ajuda bastante nessa nossa batalha a favor dos algoritmos, e deixa também a sua recomendação, né? Traz mais gente para ouvir, para acompanhar este nosso belíssimo programa. Além dessas plataformas, a gente está na FN Network, a casa não só do Black Yellow Brasil e de mais de 50 programas de esportes americanos, né? NFL, NBA, MLB e NHL, incluindo os nossos amigos Rádio Pirata. A temporada do Pirates começou, o time está 2-2, começou quinta-feira, o time já tem 4 jogos jogados. O beisebol é esse negócio de doido aí. Tá disputando nesse exato momento, inclusive, uma partida em Boston contra o Red Sox. Tem a galera do IgluCast acompanhando o Pittsburgh Penguins. Tá aquela mesma luta que a gente teve de playoff na temporada passada. Eles estão lá querendo aquela segunda vaguinha de wildcard. Então não deixe de acompanhar IgluCast, tudo em somosfnn.com.br. E acompanhe as redes sociais do Black Yellow Brasil, @BlackYellowBR, em Instagram, em Telegram e no Twitter, @BlackYellowBR, onde a gente segue a campanha. Semanalmente precisamos reforçar. Assim que a gente bater 5 mil seguidores, a gente reabre as vendas das nossas jerseys. Jersey Black Yellow Color Rush, Jersey Black Yellow Bumblebee, 2 modelos belíssimos. Só vai poder comprar se a gente chegar em 5 mil, então siga e divulgue para todo mundo. Vamos para o assunto central desse programa, falar de prospectos de defesa. Antes da gente ir exatamente para isso, tem uma pergunta boa que nos traz da pauta da semana passada, né? Diego, é bem provável 3 posições de defesa nas 3 primeiras escolhas dos Steelers, lembrando, são a 17, a 32 e a 49. Se eu fosse dar uma probabilidade, defesa, acho que eu vou... Cara, se a gente não tivesse precisando... É que eu tenho que saber muito essa questão do tackle, né? O quanto a gente tá interessado. Parece que a gente tá bem interessado. Então, eu vou botar aí uns 70 na conta. Eu acho que eu tô sendo generoso. 70% de chance das 3 primeiras escolhas serem defesa. É isso. O que você acha, Germano? Concordo com o Felipe, com o Diego. Não, vamos falar sério. Eu concordo com o Diego. Vamos manter o respeito. O quê? Vamos manter o respeito. Vamos manter o respeito. Eu concordo com o Diego, até só um pouco mais ousado, eu diria que eu acho que seria na faixa de 75%. Realmente essa questão do tackle é algo que pode acabar fazendo com que a gente escolha uma posição de ataque entre as 3 primeiras escolhas.
mas eu também sempre destaco que esse time adora draftar um wide receiver no segundo dia. Então, eu não duvidaria nada ter um wide receiver ali no segundo round. Então, por isso, eu ficaria na margem de 75%, porque eu realmente acredito que a gente vai dar prioridade, pelo menos no início do draft, para a defesa. Eu não me surpreenderia nem um pouco da gente sair com 3 jogadores de defesa entre as 3 primeiras escolhas. Só para você ter noção, se a gente não precisasse de tackle, sei lá, o Tony deu uma declaração, a gente não quer, ponto final. Eu ainda colocaria 90, ou talvez até 85, porque, cara, o dedinho coça deles para ir atrás do wide receiver, cara, coça. Aí o Léo até tinha falado no podcast passado daquela questão que o Steelers trocou um wide receiver, pegou uma pique por ele e vai pegar um wide receiver com essa pique, sabe? É muita cara do time, então a gente tem que levar isso em consideração também. Isso, o que eu te digo, Dantas, é que o Steelers tem 3 posições de defesa entre as que são mais prováveis dele draftar, tá? A gente começou semana passada, defensive line, linebacker, cornerback, são 3 posições bem abertas pro Steelers draftar. Só que o Steelers, ele não tá avaliando exatamente só as 3, né? Ele nem pode estar avaliando só as 3 primeiras. Ele deve estar trabalhando com uma diferença às 5 primeiras, que é a 17 na primeira rodada, a 32 a 49 na segunda, a 80 na terceira e a 120 na quarta. Se você me perguntar, é provável 3 jogadores de defesa entre essas escolhas? Eu diria uns 98%. E sim, é extremamente provável. A gente não crava porque draft tem essa loucura, né? Draft, a gente tem que lembrar que há 2 anos era para ter saído com um dos 2 centers na segunda rodada e a gente saiu com o Pat Frymouth. Tá? Exatamente. E o center vai vir na terceira, que não deve ser mencionado nunca o nome. Isso. Então, não é que dá pra cravar, mas é uma parada bem provável aí ter 3 defensores entre as 5 primeiras escolhas. Aí as 2 finais é um outro perfil, Steelers troca pra lá, troca pra cá também, pra não deixar de draftar na quinta e na sexta. Esse draft tem muita coisa pra acontecer. A gente em programas mais pra frente discute até questão de troca pra cima, troca pra baixo. Se a gente começar a falar disso agora, não vai entrar no que é a pauta de hoje. A gente vai falar de prospectos de defesa, então, tá? Eu acho que a gente começa no time... Vamos começar de trás pra frente, de secundária pra front seven? Pode ser. Porque é na secundária que tá mais preenchida a situação. E antes de a gente ir falando exatamente sobre os prospectos, a gente vai fazer um lance aqui de conforto. Existem jogadores que são muito bons, que você quer ter no seu time, mas que você sabe que você não fica muito bem confortável de draftar ele logo no começo. Por exemplo, se o Steelers saísse com o Pat Frymouth na escolha 22, lá do Najee Harris, ia ser um negócio esquisito. Mas como ele saiu na segunda rodada, tá tudo certo. Nesse nível de coisa que a gente trabalha, eu queria conversar com o Diego e com o Germano, no sentido de saber quais jogadores eles estão confortáveis em draftar. A gente vai começar com safety. Só tem um safety que tá cotado aí nessa ciranda de primeira rodada hoje, eu acho. Brian Branch. Primeiro, Diego, tem mais algum safety com alguma nota parecida com primeira rodada para você? Não, acho que o Brian Branch é o único. Essa é uma classe bem escassa de safety. Tem talvez no você, segundo dia, ok. Safety de primeira rodada, Germano, tem algum pra você? Não, e inclusive, já me adiantando só um pouquinho, eu não tô considerando o Branch como safety. Bem, é justo. Nas fontes que a gente tá consultando aqui, ele tá como safety. Então, você estaria confortável com o Brian Branch na escolha 17, Germano? Totalmente confortável não, mas seria uma das minhas opções derradeiras. Seria, digamos assim, quem eu tô mais confortável saiu, ele com certeza seria um dos últimos jogadores que eu diria, na 17 eu consigo entender. E eu visualizo o Branch no nosso esquema defensivo mais como aquele cornerback slot. Eu acho que é o cara que, claro, pode jogar de safety, isso acho que é indiscutível, mas eu entenderia ele como titular, como slot aqui, e não como safety, até porque
como free safety, a gente tem o Minkah, e o Brent, na minha opinião, ele não tem esse perfil de ser um cara mais de box. Então, de ser um cara mais de strong safety. A gente sabe que hoje em dia isso tá, assim, bem mudado, não existe... É muito difícil você encontrar entre os titulares aquela posição bem definida. Esse cara vai ser o strong, esse cara vai ser o free safety. Porque eles acabam fazendo, assim, muito do mesmo. Eles acabam mudando muito as tarefas. Então acaba ficando tudo um pouco misturado. Mas eu, nesse caso, eu estaria vendo o Brent mais como um cornerback slot do que propriamente como um safety. E aí seria uma das minhas opções derradeiras na 17. Então eu ficaria confortável, sim, mas seria uma das minhas últimas escolhas. Eu não ficaria... Brian Brent na 17 rola? Eu não ficaria nem um pouco confortável, porque essa é uma classe profunda de corner, então eu acho que você pegar um safety, converter para corner, por causa de algo em específico, para mim na 17 não cola. Para mim tem que ser um cara já realmente muito, muito pronto, e eu acho que tem material melhor, até se muito, assim, talvez o pior dos cenários acontecer na 17, eu imagino que seja mais interessante de escolher outro jogador do que o Brian Brent. Mas eu te faço uma pergunta, Diego. Assim, não vamos também se adentrar muito nisso, não, mas uma pergunta bem simples. Eu entendi, eu tô falando do Brian Brent, assim, olha, não existe a possibilidade de troca. A gente não podendo trocar, não podendo fazer trade down. Tu aceitaria ele na 17? Não. Assim, tu não pegaria ele de jeito nenhum? Não. Talvez na 32 ou na 49. Ok, é justo. Justo. Então, me fala do jogador, Germano. Por que você gosta de Brent? Cara, porque ele é cerebral. É um cara que jogou na posição star lá em Alabama, que acho que quem acompanha o college football sabe que geralmente essa posição é guardada para jogadores que impactam mais um jogo no aspecto cerebral, um cara tem um QI maior de futebol americano, e você jogar nessa posição tão específica em Alabama, que a gente sabe tudo que Alabama é para o futebol americano universitário, realmente chama muita atenção. É um cara que realmente não testou tão bem no combine, mas também não acho que os números dele foram absurdamente ruins. Eu acho que ele teve um combine sólido. Não foi bom, não foi ruim, foi sólido, foi razoável. Então, eu acho que ele acaba compensando muito da questão física com a questão mental. Me agrada muito a ideia de ter Minkah e Brent na mesma defesa. São dois jogadores cerebrais. Dois jogadores que com certeza levariam em muito a questão de QI, de futebol americano, da nossa secundária. Por isso que eu gosto dele. Mas, de novo, seria realmente uma das minhas últimas opções, porque eu acho que existem opções melhores para a gente escolher na própria 17. Entendi. O que é que você viu de Brent, Diego? Gostaria de compartilhar conosco. Cara, eu não vi tanto, mas como eu falei, né, acho que a gente tem um grupo de linebackers, de safeties, que embora a gente tenha perdido o Terrell Edmonds, eu ainda acho que tá um grupo interessante. O ponto do Germano de trazer um jogador cerebral é legal, mas eu acho que quando a gente for falar de corner, que vai ser já a próxima pauta, eu acho que tem bastante jogadores que se encaixam nesse quesito, corners que têm um bom instinto, tem uma questão cerebral interessante também e que possam cumprir esse papel. Então, aí eu vou deixar para quando a gente for falar dos corners mesmo, Danilo. Então vamos começar de corner já, mano. Podemos. Aí... Eu sei que é o seguinte, de todas as conversas que eu já ouvi de rankings de corner, tem top 3 ou 4. Mas se é 3 ou 4 ou 5... 3. Vamos com top 3. Eu imagino que os 3 nomes são Christian Gonzalez, Devon Witherspoon e Joey Porter Jr., certo? Correto. São os nomes que até se discute se vão estar disponíveis na escolha 17, quem vai para top 10, etc. Eu imagino que o top 3 vocês dois estejam confortáveis em draftar qualquer um dos jogadores. Sim, fácil. Com certeza. Então, já traz as crianças para frente. Witherspoon, Gonzalez e Porter. Os 3 estão sensacionais. Eu vou falar para você que na minha visualização de corner, talvez o Porter não seja o terceiro melhor, mas ele ainda, mano, de olho fechado eu escolheria o cara, pô. É porque o Porter, ele tem uma coisa, e eu não sei se o Diego e o Danilo vão concordar comigo,
mas uma coisa que me agrada muito nele é porque eu acho que dentre todos os cornerbacks, esse top 3, top 4, top 5, enfim, esse primeiro escalão, ele é o que tem mais potencial de virar uma ilha, de se tornar uma ilha. Aquele cara que eu acho que tem o maior potencial de anular o wide receiver número 1 adversário. Aquele cara que é extremamente longo e que adora ser físico. Inclusive é algo que ele até vai ter que se ajustar um pouco da NFL, porque ele pode acabar tendo problemas com faltas em relação a isso. Sabe o meu contraponto, Germano? O Porter, assim, eu até já falei que ele consegue bater esse contraponto por conta da envergadura que ele tem, que é absolutamente monstruosa. Mas ele é um cara que a cintura dele não é tão fluida assim. Então é uma coisa que ele também vai ter que aprender a usar talvez menos da cintura e mais do posicionamento de braço para fazer o trabalho dele. A parada do Joey Porter, assim, que eu acho que ele se destaca talvez os outros safeties, né? Seja o top 3, top 5, tudo, né? É a questão que, pô, o cara é um freak, né, velho? O bicho mano, a envergadura dele, eu acho assim, tem tudo. Eu não sei se já chegou a ter um corner na liga, assim, com uma envergadura tão grande igual a dele, sabe? Então ele é um cara que, pô, se ele der certo, ele é uma coisa, eu acho que, do ponto de vista, assim, memorável, papo de Hall e tudo mais, sabe? Pela questão de, nossa, você lembra daquele corner filho do Joey, lembra do Joey Porter Jr., nem filho do Joey Porter, você lembra do Joey Porter Jr., aquele corner que tinha aqueles braços longos e, meu Deus do céu, ninguém conseguia fazer nada contra ele, sabe? Eu acho que é o único da classe que tem esse potencial de virar ali coisa da história, assim, sabe? Pela questão física mesmo dele, que é uma coisa que não tem como você não ressaltar, cara, a envergadura dele é imbecil de incrível. Eu lembro de relatos que, assim, Witherspoon é Illinois é SEC, aí vocês vão me corrigir se eu estiver errado. Christian Gonzalez é Oregon, é Pac-12. Joey Porter Jr. é Penn State e é Big 12. Mas todos eles tiveram em algum ponto, ou quase todos eles tiveram em algum ponto, confronto com a estrela de wide receiver desse ano no universitário, não no draft, que é o Marvin Harrison Jr. Todo mundo, em algum ponto, tomou jarda, um monte de jarda do Harrison Jr., porque o cara é um animal. Mas quem deu mais trabalho nessa história inteira foi o Joey Porter Jr., quem fez ele lutar mais pelas recepções. É porque, assim, né, o filhinho do Megatron também deve ter aquela envergadura bonitinha, né? Então, assim, só o Joey Porter ali com os braços dele pra conseguir trabalhar, porque no college a gente sabe, né, a questão técnica, o cara vai ganhando muito mais isso quando ele adentra a NFL, tem ali uma barreira de entrada pro cornerback, então é um trabalho muito mais físico, né, e nesse trabalho físico, pô, que nem eu falei, né, o Joey Porter Jr. é um monstrinho, então foi monstrinho contra monstrinho, cara. O Porter, como o Diego falou, ele pode ter algumas deficiências, enfim, de fluidez, de quadril e tudo mais, mas, cara, a envergadura que ele tem é algo que você simplesmente não consegue ensinar. A técnica de fluidez de quadril, o cara ensina, você mostra como é que faz, o cara treina, mas não tem como você treinar a envergadura que ele tem, não tem como você treinar o tamanho de braço que ele tem. Então, assim, é um cara que consegue mascarar certos defeitos pelo tamanho que ele tem. É como eu falei, na minha opinião, o que faz o Joey Porter Jr. destoar dos outros, e não estou falando que ele é o melhor, mas o que faz ele destoar, em minha opinião, é que dentro desse primeiro escalão de cornerbacks, ele, na minha opinião, é quem tem o maior potencial de virar uma ilha, de ser aquele cara que você coloca no wide receiver um adversário e você não se preocupa com ele pelo resto do jogo. Não estou falando que ele vai ser um Darrell Reeves da vida, não estou falando isso. Mas é um cara, mas dentro do primeiro escalão, é o cara que mais tem esse potencial. E, meu amigo, rapaz, o quanto eu quero um cornerback assim, viu? O quanto eu quero. Meu Deus do céu. Ah, Jesus. Acho que já tá na hora, já, mano, de ter um corner assim, bicho. Já tá muito na hora. O Steelers, quando ele tem esse corner lock ou muito perto disso, não é como a defesa do Steelers gosta de trabalhar, mas quando ele tem esse cara, geralmente é um veterano que ele contratou porque ele não podia trabalhar ou errou um monte no draft. Acho que o último próximo disso era Joe Hayden pro Steelers. Foi o último bom corner que a gente teve. E por mais que a defesa do Steelers trabalhe com pass rush primeiro, cobertura depois, bom, você tem os dois
ao custo de uma escolha só, não tem nem. Cara, e uma coisa que até no guia da PFF falando do Joey Porter Jr., que eles até se perguntam, né? Tipo, cara, por que esse menino ele não virou linebacker? Porque assim, ele tem frame e, pô, com essa envergadura de braço, cara, nossa senhora, o inferno que ele ia fazer é muito grande. Só que assim, aí que vem outro ponto, pô, ele vai ser um corner muito bom também, talvez para esse jogo mais físico, principalmente dentro da FC Norte, cara. A gente sabe que rola muito, então assim, às vezes de não marcar um cara, mas sim ter que dar aquela pancada num wide receiver ou aparecer do nada atrás de um quarterback. Eu consigo ver talvez em algumas jogadas do Joey Porter Jr. fazendo isso, porque, cara, é aquela coisa, né? Tem alguém da linha ofensiva, tem alguém da OL bloqueando, ele passa o braço por trás do cara e joga o quarterback no chão. O braço do bicho é muito grande, velho. Não tem como, velho. Não tem como. É o famoso amarra o cadarço sem se abaixar. Sim. É isso, cara. Assim, e o pior é que quando você vai ver a tape dele, ele ainda faz uma coisa pra destacar ainda mais o braço, velho. Ele coloca várias fitas no braço, tá ligado? Que faz dar a impressão de ser maior ainda. Meu irmão, o cara parece um polvo, pô. Parece que, assim, é um negócio absurdo. Parece que ele estica o braço e ele chega no outro lado do campo. Ele é o Dida, mano, dos cornerback, pô. É isso. O Dida tinha uma envergadura absurda. Por que o Dida só pulava no pênalti na hora que a bola saía? Porque ele tinha envergadura pra chegar na hora, pô. É isso. É o famoso Dida. É o famoso Dida. Comparação futebolística com o Joey Porter Jr. Dida. Tá faltando isso um pouco na NFL. Certos jogadores ser comparados aos jogadores de futebol que não sejam reserva de magrão. Por favor, não comece. Por favor, não comece. Vamos manter o respeito. E essa posição de corner tem ainda dois lances, que é as conexões, né? Você tem Joey Porter Jr., filho de Joey Porter, hoje Joey Porter Sr., que era linebacker no Steelers por um bom tempo, depois treinador de linebackers no Steelers. E você tem Devon Witherspoon, irmão de Aquelo Witherspoon, que o Steelers já draftou isso aí. Claro que ele já fez isso com jogadores com mais prestígio na casa, né? Você fez isso com Watt, não por draft, mas você fez isso com Hayward. Fazer isso com Witherspoon não é exatamente a mesma coisa, mas não dá pra estranhar se o Steelers fizer isso por algum motivo. E aí, de novo, são 3 jogadores de alto nível. Por relatos, depois desses 3, dá uma descida no nível de cornerback. Então, quem é o seu número 4 e você estaria tranquilo com ele na 17, Diego? Inclusive, assim, eu gosto tanto dele, talvez, quanto eu gosto do Joey Porter Jr., que é o Deontay Banks, de Maryland. Esse moleque é muito bom. Ele não é playmaker, mas isso é uma coisa que eu acho que ele consegue jogando ao lado de jogadores mais experientes, é o caso do Minka. O que eu gosto do Deontay Banks é que eu vejo a tape dele, ele faz tudo certinho. Ele não... Isso dele não fazer big play, muitas vezes, cara, não precisa, pô, ser uma 3ª-9, em vez de acertar a bola, tu consegue rebater o passe, pra mim tá perfeito, cara. Então, assim, eu gosto muito dele. A gente falou dessa questão cerebral, o Deontay Banks é um cara muito cerebral, a fluidez de quadril dele é sensacional, ele é um cara que eu consigo enxergar em qualquer posição de cornerback, conseguindo jogar em nível alto, e eu gosto da tomada de decisão dele, cara. Ele tem uma tomada de decisão muito, muito inteligente, ele é rápido, ele sabe exatamente onde atacar a bola. Talvez falte um pouco de confiança para fazer big play, mas eu acho que dentro dessa defesa do Steelers, onde você tem um pass rush muito forte por conta do TJ Watt, onde você tem um safety muito bom, que é o Minka, que vai ajudar a quebrar um pouco daquela parte do campo, eu acho que ele vai ganhar essa confiança e conseguir ser um playmaker no time. É um cara que eu fácil aceito ele. Acho que foi até o Germano que trouxe, né, no primeiro mock que a gente fez, e eu vi mais tape dele, cara. A tomada de decisão dele é incrivelmente inteligente, eu gosto muito disso nele, e pela fluidez no quadril, essa questão de poder ele marcar melhor alguns wide receivers, que são mais esguios, que conseguem ali dar aquela quebrada de lado e tudo mais. Eu acho que o Deontay Banks é um cara muito especial para isso, e acho que em questão de estatura, toda questão atlética, ele tá encaixando certinho.
Eu também aceito tranquilamente o Deontay Banks na 17. Eu tenho ele como meu cornerback 4, mas aceito também tranquilamente. Inclusive é nesse ponto que eu traço a minha primeira linha. Eu acho que o primeiro escalão vai até o Deontay Banks, e aí depois Concordo. a gente começa a falar no segundo escalão. Agora eu acho que é interessante também a gente fazer só pequenos comentários também sobre o Witherspoon e o Gonzalez, né? Que, meu amigo, são também dois ótimos jogadores. O Gonzalez é um cara que faz de um tudo. O Gonzalez é um cara extremamente atlético, o Combine mostrou isso. Cara que tem uma mudança de direção absurda, agilidade absurda. O Gonzalez, ele tem tudo que você quer num cornerback. Ele tem absolutamente tudo. Ele tem tamanho, ele tem agilidade, ele tem presença de campo, ele tem produção, ele tem tudo que você quer em cornerback, basicamente. Assim, você drafta esse cara e só diz, joga, pronto, ele vai render para você, seja em zona, seja em homem a homem, no que você quiser. O Devon Witherspoon, ele é um cara que já é um pouquinho diferente, também um baita jogador, mas o que mais se destaca no jogo dele é a parte física. Ele é um cara extremamente físico, ele é um cara que adora parar o jogo terrestre, é um cara que até sente prazer nisso, é um cara que adora estar perto da linha de scrimmage, adora ficar em press man, né, como a gente fala. É um cara que, como todo mundo diz, ele tem o espírito do jogador de futebol americano. Ele sempre está querendo ficar perto da bola. O cara também é extremamente atlético, um cara que tem uma mudança de direção muito boa, ele tem um processamento mental também muito bom. E assim, ele é um cara demais, cara. Ele joga fora, joga dentro, joga de slot. Assim, quanto a esses 4 caras, assim, claro, a gente vai ter nosso favorito aqui e ali, mas, meu amigo, bota os 4 num... Sabe aqueles vidrozinhos de competição de futebol que você vai pegando a bolinha para saber quem vai enfrentar quem? Porra, bota os 4 nomes ali, eu fecho o olho, bota a mão, pego uma e tudo certo. Eu fico tranquilo com o que a gente escolheu na 17. Tô com o Germano nessa, mesma coisa. Agora eu prefiro o Joey Porter Jr. porque ele é um povo. Bolinha gelada, Germano. Bolinha gelada, tem tanto sorteio por aí. Eu gosto muito do Deontay Banks por questão de fluidez. Eu acho ele muito fluido e eu gosto do jeito que ele toma a decisão. E eu acho que o que precisa melhorar nele é pouquinha coisa para ele chegar no escalão, talvez, dos outros. Assim. Então é um detalhe muito fino. Mas ele toma umas decisões que eu não vejo os cornerbacks dos Steelers hoje em dia tomarem, sabe? Então é um cara que me traz uma segurança muito grande. Adorei ver a tape dele. Boa. Então, Witherspoon, Gonzalez, Joey Porter Jr., Deontay Banks. Até o momento temos 4. Nosso amigo Léo Lima, que não pode estar com a gente hoje aqui, ele fala que tem mais um quinto que já ainda estaria valendo para essa escolha 17. Na opinião dele, é Cam Smith. Vocês não estão me vendo, mas eu estou balançando minha cabeça negativamente. Eu vou fazer negativamente também, não. Eu não sou fã do Ken Smith, não. Segundo o Ken Smith, ele é um cara que jogou mais em zona, né? E a gente joga mais homem a homem, se não me falha a memória. É um dos problemas que eu já enxergo no Ken Smith. Na verdade, eu acho que o problema dele não foi nem jogar mais em zona, e sim porque ele joga no off-man. Ele dá muito espaço pro adversário. É uma coisa que eu tive muito problema. Eu me surpreendi muito com o combine dele, que ele correu muito bem, porque na tape eu não vi nada disso. Eu vi um cara que tinha problema com velocidade, que tinha problema em acompanhar os wide receivers mais rápidos e que acabava perdendo. E para você mascarar isso, ele acabava jogando muito em off-man. Então ele dava aquela distância ali 5 a 8 jardas pro wide receiver, para aí, dependendo de como a rota vai progredindo, aí ele vai fazer o dele, né? Vai marcar. Mas eu realmente não curto, não. Eu sei que o Léo gosta, mas... Sabe o que eu acho, Germano? Assim, a gente tá procurando um cara com material para ser cornerback 1, mas se o cara virar cornerback 2, a gente não vai reclamar também. A questão do Ken Smith é que é essa coisa, né? Eu não consigo enxergar essa versatilidade dentro dele, que nem você falou, parece que ele rendeu numa posição só e nas outras... Assim, ele não deixa de ser um bom jogador, mas na 17 não aceito. Muito bem. Os outros 2 nomes que circulam relativamente alto aí, Emmanuel Forbes e que... Deixa eu só fazer um último comentário quanto ao Cameron Smith, que é o seguinte:
Cara, na tape que eu assisti dele, parecia que ele tinha aversão a tackle, cara. Era impressionante. E não tem como a gente pegar um cara que tem aversão a tackle pra jogar em Pittsburgh. Me desculpa, mas não tem. Já chega o Devin Bush, que tinha medo de dar tackle nos outros, depois que voltou da lesão. Não apenas isso, né? Um cara com medo de dar tackle e que dá distância demais pro wide receiver. Vai fazer o quê? Pô, vai soprar pra ver se ele se derruba? Vai jogar uma casca de banana no Super Mario? É muita red flag, pô. Ainda mais quando você pensa que a gente enfrenta 2 vezes no ano, vai enfrentar 2 vezes no ano a Mari Cooper, vai ter ainda o Ja'Marr Chase. O Ja'Marr Chase. Não. Obrigado. Eu acho que eu e Léo vimos tapes completamente diferentes então, viu? Porque meu amigo... Tanto que, desculpa cortar, Germano, tanto que o Ken Smith é um cara, assim, não é nem pensando na 17, agora seria mais na frente. Eu prefiro o Eli Ricks de Alabama do que o Ken Smith. Na avaliação do Draft Network, que é via Joe Marino, consistência ao taclear, é um pouquinho agressivo demais em cobertura e tá um pouquinho magro. São pontos ruins de Ken Smith. Velocidade, quadris fluidos, instinto de cobertura, ball skills, isso é positivo, fisicalidade e competitividade são pontos positivos pro rapaz. Consistência de tackle já me preocupa aí. Então, vocês fecham com 4 nomes. Sem Emmanuel Forbes, sem Kelee Ringo? Sim, nossa, o Kelee Ringo, pra mim, é terceira rodada. Começou muito bem cotado, mas aquela coisa, né? A temporada foi progredindo e a gente foi vendo outros nomes aparecerem. E, claro, o nível do que o Kelee Ringo apresentou também não foi satisfatório, né? E ó que ele tava jogando numa defesa que favorecia ele demais, né, cara? Que tinha uma pressão boa para cima do quarterback adversário e eu não acho que ele mostrou o suficiente para entrar nem numa conversa de segunda rodada, porque essa é uma classe, que nem eu falei, excelente de cornerback, cara. A gente tá falando desses 4 principais, mas pro segundo dia tem nomes interessantes. A gente falou do Ken Smith, mas numa segunda rodada não é uma escolha ruim, e só que o Kelee Ringo eu já acho que é uma coisa assim, nem na segunda rodada, nem na 32, nem na 49 eu iria atrás dele. Espero que o Steelers não faça essa tragédia, porque de fato eu não vi nada demais desse cara. Já eu gosto um pouquinho mais do Ringo, eu acho que na 49 eu ficaria tranquilo com ele, mas também tenho que admitir o seguinte, eu acho que o Ringo hoje em dia, ele é um cornerback de zona, ele não é cornerback de marcação homem a homem, ele teve na outra temporada 2/3 dos snaps como cornerback em zona, então ele tem mais familiaridade, ele se sente melhor, aparentemente, como marcando em zona. E é isso que eu vejo nele. Eu acho que se você colocar ele para marcar em zona, ele vai te dar um resultado muito bom. Porque aí ele não vai precisar ter tanta fluidez assim no quadril, ele vai poder se utilizar um pouco mais da velocidade dele, da antecipação que ele tem, do porte físico que ele tem para fazer a marcação. A fisicalidade dele é muito boa. O problema é que hoje em dia a gente joga mais homem a homem. Eu não sei se para essa próxima temporada isso vai mudar um pouco, até por conta da contratação do Patrick Peterson, que a gente sabe que pro homem a homem ele não aguenta mais. Então, se modificarem um pouco esse esquema defensivo, se mudar a mentalidade de partir para uma defesa que vai usar mais a marcação em zona, aí eu fico ainda mais interessado no Ringo, mas realmente, pela classe, eu ficaria, não vou dizer decepcionado, mas eu realmente, assim, eu não ficaria tão satisfeito nele ser o primeiro cornerback selecionado pelo time. Eu não acharia tão interessante assim. Mas, sei lá, na 49 aconteceu uma hecatombe aí que sobrou gente muito boa na 17, na 32 e sobrou ele na 49, massa, eu fico tranquilo. Acho que nesse caso do Germano, sim. É que, assim, agora eu vou usar, Germano, novamente uma referência do futebol. É que até quando você pega aqueles... Você está pensando talvez num volante, e aí você tem um volante que está ali com a idade maior, você vai querer colocar ele para jogar de segunda, até terceiro volante, dependendo do esquema, que é onde ele vai precisar correr menos da parte do campo, não ficar grudado tanto numa pessoa só, e ele vai conseguir o trabalho dele bem, porque, um cara experiente, sabe jogar bem, já tem um histórico bom, e aí que acho que entra o caso do Patrick Peterson. Acho que o que a gente está querendo num cornerback 1 é aquele volante camisa 5 que o cara simplesmente gruda no jogador que mandaram ele marcar e ele não larga, sabe? Então, talvez nesse caso aí que o Ringo acabe destoando um pouco, né? Porque eu sinto que, não sei se é muito inteligente jogar em zona contra, sei lá, o Joey Burrow, que eu acho que é um cara que sabe jogar bem contra esse tipo de defesa.
Então vamos fechar com esses 4 aqui no topo. Quando a gente passar aí pelas escolhas de vocês da 17, a gente pode trazer os outros nomes para outras rodadas. A gente tá vindo da secundária pra frente e a próxima posição é linebacker. Tem algum linebacker que você gostaria na escolha 17, já, mano? Que você estaria confortável, aliás? Não. Assim, na verdade, se eu falei que eu estaria confortável, mesmo que derradeiramente com o Brian Branch, por uma questão de necessidade também, envolvendo tudo, eu colocaria tanto o Captain Jack como o Trenton Simpson. Eu colocaria os dois. Mas assim, também seriam mais pro final das escolhas. Não tem muita gente ali, então não tem como fazer trade down. Vamos lá, eu gosto muito dos dois, mas eu me sentiria muito mais confortável na 32. Muito mais. Assim, estupidamente mais confortável na 32. Mas se não tem ninguém, vamos embora. É melhor garantir do que depois ficar chorando pelo leite derramado. Cara, tá até embaixo no meu nome, né? O Trenton Simpson, pra mim, se tiver disponível na 17, não digo que tem que ser nossa escolha prioritária, embora a gente sabe que o grupo de linebackers interiores dos Steelers não vou usar novamente o termo, o Germano pode ficar tranquilo, mas ele é um cara, eu acho que ele é o único cara pra mim que tem a nota de primeira rodada, sabe? Porque você tem o caso do Drew Sanders, que é um jogador que eu acho que ele é muito bom na questão de atacar o jogo terrestre e também o quarterback, né? Então ele é um linebacker interno que consegue fazer esse trabalho de também apressar o passe, é interessante. O Jack Campbell já ao contrário, ele não é de apressar o quarterback, é um jogador mais cerebral, no sentido de ele pensa muito, a mentalidade dele é muito de marcar o passe, que é uma coisa bem interessante, muito bem-vinda para cá, mas gastar a escolha 17 no Jack Campbell eu já acho que é um pouco extrapolado. Na 32 eu já consigo achar um pouco melhor, mas muita gente vem falando isso, né, que talvez o Jack Campbell, por conta dessa questão de poder de cobertura dele, ele seja até overdrafted, né? Mas o overdraft que a galera projeta é coisa de, assim, escolha na segunda rodada. E, de novo, trazendo para a realidade, essa é uma classe que a gente não tem tanto talento, assim, de linebacker interno. Então, o Trenton Simpson, que é um jogador que alia tanto um poder de marcação, como também consegue fazer esse sideline to sideline, que é uma coisa importantíssima na posição. Eu acho que é um jogador que tem o pacote completo para jogar de interior linebacker. Ele tem frame, ele tem força, eu acho que ele tem tudo certinho para dar certo na posição. E se sobrar, a gente tem que ir atrás, porque eu não sei se depois as escolhas que vierem depois vão ser tão produtivas quanto ele. O Jack Campbell tem um piso bom, só que o teto não é alto. O Drew Sanders, o teto é altíssimo, mas o piso é baixo. O Trenton Simpson é o único que tem os dois, né? Então é um jogador que me agrada bastante. Adorei ver a tape dele. Inclusive, é uma das minhas principais aí escolhas para 17. Muito bem. Linebacker é essa posição que o Steelers precisa draftar algum jogador em algum ponto do draft. E é uma classe meio ruim, assim, tipo, não tem, sei lá, 4 nomes de primeira rodada pra gente ficar igual corner, sabe? Pô, bota num potinho que vier, tá ótimo pra gente. É isso, mas tem outras posições que o Steelers também precisa draftar. Eu acho que por valor de posição, você pode distribuir melhor essa história aí. Eu acho que vai ter jogadores. Metade das listas que você consulta tem Nolan Smith como linebacker. Metade delas tem Nolan Smith como edge. E a outra metade, sim, são 3 metades, tem ele como o híbrido, meio pra lá, meio pra cá. Vocês draftariam ele, independente do que você acha a posição, nessa 17? Sim. Mano. Sim, mas eu não veria ele como um híbrido. Pelo menos eu não draftaria ele para suprir a necessidade de linebacker. Eu draftaria como edge puro. Se desse certo, maravilha, mas eu não acho que a escolha dele, por exemplo, supriria a necessidade de um linebacker. Cara, eu sinto, Germano, outra coisa, eu sinto que esse cara aí, ele joga de edge, só que ele consegue ser...
ele consegue ser bom o suficiente para jogar. Ele tem todas as skills para ele jogar de inside linebacker, cara. Eu, inclusive, não entendo. Eu acho que ele tá se declarando como edge porque o estoque dele acaba conseguindo ter um valor mais alto, né, por conta da posição. Mas ele é um cara que facilmente consegue jogar como inside linebacker. Então, assim, tem que enfiar ele no meio da linha, ó, Danilo. Mas ele é um jogador que, cara, eu vi Combine, eu vi até aquele vídeo que depois a gente já falou do outro cidadão que tava passando vergonha enquanto o Nolan Smith tava arregaçando o cara. E olhando pra ele, meu amigo, por favor, bota na sua cabeça que você também consegue jogar de internal linebacker. Porque o Nolan Smith pode ser ali uma gema. Tipo assim, a gente sabe que ele é bom, mas talvez ele seja muito melhor do que a gente pensa do que ele é. E aí, se tá na 17, cara, vai em cima. É aquela coisa, deu aquela conversinha no pé do ouvido, você tá afim de fazer isso? Eu aceitaria a gente tomar ali um tempo de adaptação do Nolan Smith como internal linebacker, mas ter um cara com todas as ferramentas que ele consegue trazer, sabe? Ia ser fantástico. Pô, imagina você poder ter um internal linebacker que de repente você precisa de um edge ali, você vai colocar alguém dos reservas de magrão e aí você bota ele para fazer o segundo edge porque, sei lá, nossa, o Watt tá cansado, vai ficar ele e o Highsmith, o cara consegue fazer isso. Pô, mano, sensacional, o cara é um canivete suíço de alto nível, sabe? Você estaria draftando na 17 um cara que tem muito mais potencial de ficar em campo os 3 downs, né? Sim. Ele é um canivete suíço de ouro, cara. Eu não tinha visto pelo Zoom aqui o nome do Nolan Smith, mas eu comecei a olhar ele e eu falei, nossa, cara, que cara. Ele precisa de algumas coisinhas ainda para se acertar como internal linebacker se alguém colocasse ele na posição. Mas, cara, é um poder tão forte de ser... É um poder de Jonathan Majors, não tá? Sim. Esse cara tem um poder tão forte de ser um jogador fantástico que a gente vai descobrir só um tempo depois, assim, quando algum time finalmente perceber que a quantidade de ferramenta que ele tem pra não ser somente um edge, não que ser somente um edge seja ruim, muito longe disso. Quando eu digo carinha de Jonathan Majors, não é exatamente os traços físicos, mas é aquele cara que vai te esmerilhar na porrada e abrir um sorriso depois. Foi bom, não foi? Você gostou? Nesse nível de maluco que a gente provavelmente tá lidando aí. A minha ressalva quanto ao Nolan Smith é o seguinte, é porque será que a gente estaria em uma posição pra gente arriscar a escolha dele na primeira rodada, para caso o time entenda que ele possa atuar como inside linebacker? Porque assim, é um cara que aprenderia a jogar a posição na NFL. E na 17 é muito complicado eu fazer essa projeção. Eu concordo, eu acho que ele tem esse potencial, mas será que vale a pena a gente apostar tão alto em uma posição que a gente não tem muita qualidade? Porque, por exemplo... É que eu penso assim, Germano, no pior dos casos, a gente ganhou um puta edge. É isso. No pior dos casos. Não, na verdade, no pior dos casos, a gente vai ficar com a dupla de linebackers de Marcus Robinson e Elando Roberto. Não, então, aí você tem que... Eladio Roberto. Marcus Robinson e Eladio Roberto. Aí complica o meio de campo, né? Marcus Roberto é o número 1, tá? Marcus Robinson é o número 1, e não se esqueça disso, tá? Não, eu não esqueço, mas você arriscar demais, porque veja, se você tiver com Marcus Robinson e Eladio Roberto como linebackers titulares, cara, pode ter quem for ali que qualquer passe vai entrar, não adianta. Pode ser o, sei lá, o contra-argumento que eu dou, o Germano, é que a gente pode depois, quem sabe, pegar outro linebacker. Porque não, às vezes, numa 49 ali, tem o cara... Putz, agora eu esqueci o nome dele preciso olhar depois na Big Board. O Henley? O Henley, e tem também o Dorian Williams. Jack. Acho que o Captain Jack também pode acabar caindo na 49. Então, assim, é aquela coisa que, talvez você já tenha achado sua dupla de linebacker, sabe? Ou talvez você tenha um edge muito bom e você tenha um linebacker. Então, tem vários universos, assim. É que, cara, o Nolan Smith, eu tô com um feeling que ele vai ser um cara muito melhor do que as pessoas esperam que sejam, se o pessoal entender que ele tem o skill set para ser versátil e ensinar ele a ser versátil dessa maneira. O meu problema com o Nolan Smith como inside linebacker é o que eu falei, e assim, se a gente for parar para
vamos querer escolher um jogador que possa atuar nas duas posições. Tem o Drew Sanders, que pelo menos tem mais experiência, também tem bastante experiência como pass rusher, é um cara que tem o tamanho, tem o peso. Tô dizendo que o Nolan Smith não tenha, mas, poxa, se é para arriscar em alguém para atuar nas duas posições... Eu sou mais o Nolan Smith para fazer isso do que o Drew Sanders, por incrível que pareça. Por mais que o Drew Sanders tenha jogado como Ed e depois tenha tido experiência como inside linebacker. Para mim, fisicamente, em questão de ferramenta e tudo mais, eu acho que o Nolan Smith consegue checar as duas caixas das duas posições muito bem. Não, eu concordo com você. Eu até acho que o Nolan Smith ele tenha talvez mais potencial que o Drew Sanders para atuar nas duas posições. A questão é que hoje em dia o Drew Sanders, ele, na minha opinião, está mais preparado para fazer isso. E olha que eu nem acho que o Drew Sanders esteja a pessoa mais preparada do mundo para atuar como o ILB. Ele é bem mas ainda. Com certeza tem mais experiência e está mais preparado que o Nolan Smith. Eu acho que se você pegar o Nolan Smith e botar ele na primeira semana para atuar como linebacker, ele não vai saber o que fazer. Então, eu acho que é outro mundo. Mas assim, eu não ficaria triste com ele na 17, mas eu não acho que a escolha dele nos impediria de draftar um linebacker, porque eu não vejo ele como linebacker hoje em dia, como o ILB, no caso que eu falo, né? Sim, a discussão inteira aqui é sobre inside linebacker, não exatamente linebacker num contexto geral, até porque o Steelers divide bem, né? Uhum. Embora tenha a função do thumper, do Vince Williams, que alinha no meio e parte direto pro quarterback em algumas jogadas. Inclusive, divide bem. Inclusive, a gente precisa urgentemente, novamente, de um cara igual o Vince era. Barato e super eficiente no jogo corrido. Meu amigo, a gente tem 3 caras para fazer isso no roster. Não é possível que nenhum dos 3 dê certo. Caralho. Marcos Roberto, Eladio Roberto e Cole Roberto, que eu não vou chamar ele de Cole Holcomb, agora é Cole Roberto. O Marcos Roberto é o melhor aí, eu acho. Cara, os três, cara, nem que seja uma rotação, mas os 3 vão conseguir fazer isso, não é possível. Não é possível que a gente não tenha um jogador para parar o jogo terrestre. Eu consigo enxergar no Marcos Roberto um mini Bince. É possível. Correr pra frente ele já sabe, Germano, ele só precisa acertar o tackle agora. Ou o buraco, né? Ele só tem que acertar. Acertou o buraco, acertou o tackle ali, velho. Perfeito. Tem que ficar um pouco mais fortinho, né? Pra conseguir derrubar uns Nick Chubb da vida ali que sempre atormenta a gente. Mas eu confio no potencial do nosso inside linebacker número 1. Sabe aquela velha pergunta, aquela maravilhosa pergunta, quem é que é mais rápido? Um Celta Pica a 80 km por hora, uma BMW a 80 km por hora? Pronto. Essa pergunta eu posso adaptar. Eu faço a pergunta para os amigos. O que aconteceria se tivesse um embate entre Marcus Robinson, de um lado, e Anthony McFarland Jr. do outro? Que os dois não sabem acertar o buraco, não sabem acertar o gap. O que aconteceria? Eles nunca se encontrariam, né? Um tá indo por um buraco, batendo nas costas da OL, o outro tá indo pelo outro buraco, onde não tem ninguém. Ou seja, a play morreria sem avanço nenhum de jardas ou perca, porque é aquilo, um erraria o buraco, o outro bateria com as costas no OL e ficaria no mesmo canto. Então... aquilo, né? É a mesma, é a resposta bem próxima, né, da do Celta Pica versus a BMW. Exatamente, Lino. A resposta é Lino, creio que não. Então a gente fica aqui com o Nolan Smith como linebacker pro Diego, como Ed pro Germano, e aí uma vez dentro de Eu aceito como Ed também, não tem problema não. O outro nome que surge razoavelmente forte em rankings é Drew Sanders, menino de Arkansas. Esse rola para 17? Não. Muito cru. Potencial ele tem, mas atualmente não. O Nolan Smith, pra Ed, ele é grade de dia 1, mas o Drew Sanders eu já não acho que, até como inside linebacker, ele tenha grade de dia 1. Acho que o único que tem grade de dia 1 aí é o Trenton Simpson. A questão também é que como a classe não é tão boa, a gente tem esse top 3 bem definido. E após isso, aí vai muito assim do que cada um prefere, do que cada time está procurando. Eu acho que isso pode fazer com que realmente exista uma corrida para inside linebacker no final da primeira rodada. Buffalo mesmo está precisando, enfim, tem alguns times que precisam. Então a gente pode acabar vendo esses jogadores saindo um pouco mais cedo do que deveriam. Eu acho que realmente o Simpson é o cara que tem mais
nota de primeira rodada hoje em dia. O Captain Jack, eu vejo ele saindo talvez no finalzinho da primeira rodada. Agora por que você conta falou, dessa eu comecei a necessidade. enxergar também. Eu acho que por conta dessa necessidade, por conta do resto da classe não ser tão interessante, de alguém apostar, pô, o cara tem tamanho, pô, o cara tem 1,95m, 1,90m e lá vai bolinha, tem peso, tem. E outra coisa, ele é bom contra o passe. É até estranho a gente pensar que um linebacker de 6'5" é ser bom contra o passe. Não é uma coisa muito comum de se ver. Ele é o melhor da classe disparado contra o passe. Com certeza. Ele tem uma leitura, às vezes, de papo de safety, assim, se você procurar no YouTube e ver o pessoal analisando as jogadas dele, você vê, tipo, questão de, tipo, como ele tá olhando pro linebacker, e até o mindset do Jack Campbell é muito voltado para isso, sabe? Ele não quer ser só aquele inside linebacker que faz o trabalho de parar o corredor e aquela cobertura mais ou menos, sabe? Não, ele parece que, assim, a obsessão do Jack Campbell é ser um marcador fantástico como inside linebacker, assim. Ele quer se destacar fazendo o que, de fato, ele faz melhor, né? Então, eu consigo agora, falando do que o Germano colocou, enxergar nesse finalzinho, talvez, um time que tá precisando de um inside linebacker e quer um cara mais para passe, talvez indo atrás do Jack Campbell, e talvez um time que queira alguém para parar o jogo corrido, mas que tem um grupo mais ou menos ali de inside linebacker, mas que consiga enxergar esse potencial imenso do Drew Sanders, também selecionando ele, porque, como eu falei, né, começa a afinar muito depois do Trenton Simpson, na minha concepção. É o contrário em relação aos cornerbacks, né, que muita gente fala que talvez não seja tão interessante pegar um cornerback cedo, porque vai ter muito nome bom disponível no segundo dia. É o contrário, a gente já não vê nomes tão bons assim disponíveis no segundo dia de inside linebacker. Então, por isso, pode realmente existir essa corrida ali no final do primeiro round. Aí a diferença fica muito provavelmente em qual prateleira você tá tranquilo para draftar logo no começo e o valor da posição, né? Quem tá mais no final da primeira rodada pode pensar, pô, posso pegar um linebacker de primeira rodada aqui tranquilo para ele jogar um monte para mim. Quem tá mais no começo já acha que, pô, linebacker aqui no começo provavelmente é coisa demais. O que nos traz para mais um passinho à frente é Edge Rusher. Mano, a gente começou a discutir aqui, então vamos lá. Edge Rusher entre as posições de defesa, provavelmente é que tem o maior valor posicional, a posição mais nobre. O que os scouts, os analistas têm é que Will Anderson Jr. e Tyree Wilson são top 2 e top 2 muito alto na avaliação da turma aí, é top 10 fácil, esses dois caras, tá? Will Anderson Jr., Alabama, Tyree Wilson falhou a origem do guerreiro. Pior que eu também esqueci. Texas A&M, não. Red Raiders é Texas Tech. Foi quase. Estamos quase lá. Então, eu imagino que sendo dois caras super cotados no top 10, estejamos tranquilos em ter os dois na escolha 17. Claro, mas eu acho que nem vale a pena colocar eles aí, porque não vão chegar. A gente sabe que em draft aqui, acontece já, tudo, mas assim... Já tá aqui. Já tá aí, beleza. Mas esse assim, ouvintes, pelo amor de Deus, não saiam dizendo que o pessoal do Black Yellow BR falou que eles iam escolher o Will Anderson, o Tyree Wilson, porque não vai acontecer. O Will Anderson o Will Anderson, enfim, é um cara que é basicamente o prospecto, não vou dizer perfeito, mas chega muito próximo disso na posição de outside linebacker. Não estou falando edge, estou falando OLB, tá? Existe uma diferença muito clara para mim. Assim, a principal tarefa dos dois é pressionar o quarterback, é claro. Mas assim, se você me disser que quer um edge de 3-4, é difícil você, pelo menos em questão de draft, você descrever alguém melhor que o Will Anderson, pelo menos em teoria. Ele é realmente um cara assim muito perfeitinho para a posição. O Tyree Wilson já é diferente. O Tyree Wilson ele tem tamanho de offensive tackle e joga como edge. É um negócio absurdo. Assim, é anormal. Realmente é normal o tamanho dele para a posição e do jeito que ele joga. Realmente é normal. A gente sabe que tem caras muito grandes, mas quando você chega nesse tamanho, geralmente já lhe empurram para o meio. Tu vai ser um 5-tech. Tu vai ser um 3-tech. Enfim, o Wilson não. O Wilson joga de edge mesmo, ali alinhado por fora do ombro do offensive tackle, geralmente.
Claro, ele pode jogar por dentro, mas é meio diferente ver um jogador desse tamanho, desse peso, dessa força como o Ed. Então, enfim, Tyree Wilson também dispensa maiores comentários. O Diego com certeza concorda comigo, sério, não tem nem discussão. O Anderson, juro, pelo amor de Deus, se você viesse na 17, que nem o Caio fala, acho que aí é tipo, uns 3 anos, velho, não é nem meia hora. Não é nem meia hora, pô. E o Wilson a mesma coisa, cara, são os 2 nomes principais de Ed. Não precisamos de Ed, cara, você precisa, desses caras você precisa. Aqui são as 2 expressões que eu tomamos, né? Primeiro, é steal, é um roubo, você tá pegando os caras cotados no top 10 na escolha 17, em posição premium, ainda mais, e segundo, é a história do draft, é talento acima de tudo, né? Se você tá colocando um cara agora que vai passar anos rendendo um monte pro teu time, pelo amor de Deus, adiciona esse cara. Porque esses aí, Marcus Robinson, pode jogar que nem vai chegar nele o negócio. A jogada nem vai chegar nele, pô. É isso, esses caras na 17 é a oportunidade que você não deveria deixar passar, mesmo que 16 times na sua frente já tenham cometido esse erro. Aí, os outros 3 caras de ranking de Edge. Lucas Van Ness, de Iowa, Will McDonald, de 4º, e aí eu começo a falar o nome dos caras e eu esqueço qual universidade eles vêm. Esse é de Iowa State. Iowa State, e o nosso terceiro, o BJ Ojulari, é LSU, certo? É, LSU, exatamente. Agora faltou um, Danilo. Diga que a gente vai acrescentando. Miles Murphy. Miles Murphy, isso, ele tá como DL de Clemson. Prédio, não tem problema. Não há problema. Eu vou deixar o Diego começar com essa aí. Cara, embora tenha esse rosto que dá vontade de, não sei, cara, acertar ali um soco bem acertado no queixo, e tem uma cara muito socável, Lucas Van Ness é um cara que eu pegaria na 17 porque supriria isso do Edge 3 e a gente não sabe os rumos da história com o Highsmith, e é um jogador que tem muito potencial para ser um ótimo Edge na liga. Além deles, o Miles Murphy eu gosto também, e o próprio Will McDonald também é um cara interessante. Edge é uma posição premium, então quando você traz acho que só o Ojulari aí que eu não gosto de primeira rodada, mas algum time deve pegar pela necessidade de ter um apressador de passe, mas do resto, todos esses eu tô confortável. Ou seja, mano, eu não pegarei nenhum. Eu fico dividido em relação ao Vanessão. Nem McDonald. Eu fico meio dividido em relação ao Vanessão, mas eu, assim, não pegaria, não porque eu não acho que eles são talentos, talvez o McDonald e o Ojulari, eu acho que estão em um patamar um pouco mais abaixo do que os outros, por tudo, por potencial, enfim, por tape. Mas eu não acho que são caras tão fit aqui. Eu não acho que seriam... o Miles Murphy, por exemplo, você tem até colocado ele como DL. Eu vejo ele muito mais como Edge de 4-3. Tudo bem que hoje em dia o nosso 3-4 ele varia muito, né? Os sub-packages e tudo mais. Mas eu talvez ainda seja um pouco mais clássico em relação a isso. Então eu não acho que seria tão fit assim o Miles Murphy. O Van Ness, ele tem a versatilidade que ele traria me atrai, que ele poderia jogar tanto dentro como fora, mas também, assim, no frigir dos ovos, eu acredito que eu não gostaria tanto dele na 17. Eu acho que a posição de Edge, por incrível que pareça, eu não esperava isso, mas depois que eu fui um pouco mais a fundo na classe, eu acredito que ela é uma classe que você pode ter nomes interessantes ali no segundo round. Não acho que a gente vá de Edge cedo, realmente eu me surpreenderia muito, mas se fosse, eu honestamente preferia pegar um Ojulari mesmo, ali na 32, ou algo do gênero, do que arriscar no Van Ness na 17. Então, por isso eu não escolheria nenhum deles na 17, eu não ficaria tão confortável. Eu acho que nessa ordem que você colocou pra mim tá ótimo. Eu consigo enxergar o Van Ness como sendo o terceiro edge dessa classe. E eu gosto, cara. É um cara que teve confrontos aí contra tackles que estão sendo... Tem uma jogada dele contra o Paris Johnson, que pelo amor de Deus, que vai ser provavelmente o primeiro tackle selecionado nesse draft, que o cara simplesmente, mano, ele só dá aquele first punch, né, que a gente fala, e arremessa o cara no chão.
chão como se não fosse nada, né? O Vanessa é um prospecto interessante, e que nem o próprio Germano falou, né? Acho que até pela força, tamanho, ele pode sim vir a jogar dentro da linha e não como linebacker vindo de fora. Eu acho que ele aqui seria um 5-tech. Eu colocaria ele como 5-tech em sub-package. Aí a gente poderia colocar ele no edge, a depender da situação de jogo. Mas eu realmente não vislumbro ele como LB, não. Talvez eu acho que talvez uma coisa, talvez o bend dele não seja tão interessante assim, pensando no jeito que a gente gosta de utilizar os nossos outside linebackers, né? Tem que ser caras que tenham esse poder de dar esse bend bem. Mas ainda é um monstrinho, viu? Inclusive me surpreendi quando a gente mostraram no grupo o rosto dele, porque eu só tinha visto ele de capacete, né? Aí a hora que mostraram, eu falei, nossa, mano, o cara parece o Ken humano e, bicho, destrói geral. Ele realmente é muito forte. Tu sabe como é o apelido dele lá em Iowa? Lá vem. Não, é sério mesmo. Chamam ele de Hércules. E combina totalmente. Um cara extremamente forte, alto, e assim, realmente combina bastante. E é um cara muito novo, Ele nunca chegou a ser titular lá em Iowa, por questões externas, né? Enfim, por questões de que eles dão preferência aos caras que são mais antigos, são seniors, enfim. Então é um cara que nem teve tantos snaps assim, mas nos snaps que ele teve, ele se demonstrou um baita jogador de futebol americano. Eu só não me sinto... Pode falar, Germano. Não, eu só ia complementar que eu só não me sinto tão confortável porque eu não acho que ele seja um fit tão fácil aqui. Eu prefiro outros jogadores para ser 5-tech do que ele, por exemplo. Mas é aquela coisa assim, não me sinto confortável, mas rapaz, se ele vier na 17, não reclamo. Mas você concorda que ele é o Edge 3 dessa classe? Eu prefiro o Miles Murphy. Faz sentido dependendo de onde você quer colocar, eu entendo. É porque eu acho muito engraçado, pô, ele é um Edge 3, Edge 4 ainda, que, pô, a gente vai... o Edge 4 pode sair, sei lá, na 15, sabe? Então, assim, é muito bizarro você ver como a posição é premium, porque, que nem o Germano falou, mano, a quantidade de snaps que o Van Ness teve é muito baixa, cara, se você for parar pra pensar. Comparado com outros que estão aí na lista, meu Deus do céu, velho, ele não jogou nada, ele nem viu o campo direito. Eu tô olhando o ranking da Draft Network. O Will Anderson Jr. é o melhor prospecto de todas as posições. Sim. O segundo Edge é o Miles Murphy, é o número 8. O terceiro é o Tyree Wilson, número 9. O Nolan Smith, o quarto, número 17. Derek Hall, acho que também é LSU, é o 26. Não sei como. E Lucas Van Ness é o 28, o Edge 6. Que muda muito. Na PFF, o Lucas Van Ness é muito mais bem avaliado do que ele é na negócio. É muito difícil, cara, essas big board aí, cada uma muda muito de posição. Tem umas que você vai ver o Wilson como segundo, enfim, por aí vai. E, aliás, o Van Ness eu acho que talvez seja, não sei, talvez quarto da classe, não sei, tem que ver a questão do Nolan Smith, que eu também preciso parar para pensar direito onde ele se encaixaria nesse mundo de edge, já que eu tô criando um cenário onde ele vai ser um canivete suíço de ouro. Eu acho que o único consenso é que o Will Anderson é o primeiro, ponto. Não, isso aí não tem nem o que falar, pô. É o melhor prospecto de edge desde o Myles Garrett. Assim, que sai do college já, tipo, realmente hypado igual o Myles Garrett. Rapaz, veja lá, né, não vamos entrar, se a gente começar essa discussão, a gente não acaba, não. O Chase Young, se diz? Eu acho que o Will Anderson é mais, ele sai mais jogador que o Chase Young, mas eu acho que o Chase Young era mais edge do que o Will Anderson. Ele te dava mais como apressador de passe. Interessante, é um ponto de vista interessante. Vamos ficar nesses 5, 6 aqui com o Nolan Smith. O Ojulari, ele ficou arrastar ele aqui pro banco de reservas de dia 2. Não podemos falar. Ojulari, Ken Smith, Forbes, Ringwood, Drew Sanders, se formando aí. A palavra reserva não deve ser utilizada. Isso. Ô Danilo, tem um espaço aí no banco para Saulo Avatar, tem? Tem, pô, todo mundo parecendo um goleiro. Um goleiro cabeceador, então. Bota aí o nome de já tá reservada pra ele. Sabendo ajudar na briga, velho, já tá dentro ali do protótipo que precisa pra posição. Ô Diego, seria Julius Brents, o famoso Saulo Avatar desse draft?
sabe, Diego, que o Saulo Avatar é o original reserva de Magrão, né? Cara, eu tenho, na minha concepção, que na 7ª rodada você pode muito bem considerar esse tipo de jogador, ou até no draft free agent. O cara que você fala, mano, ele não joga nada, mas se der uma briga ali entre, sei lá, Steelers e Ravens, o cara vai representar. Então, traz aí. É o Luiz Fabiano. Você quer mais comparações de futebol, né? Exatamente. Às vezes é melhor ajudar na briga do que... O Luiz Fabiano era muita bola também, né? Tem isso também. É aquilo, brigava, mas também fazia gol. Esse aqui eu só quero pra brigar mesmo, tipo goleiro reserva, entendeu? Um enforcer da NHL. Porque, cara, se for mandar, se você ejetar ele do jogo, mano, tá bom. Ele fez o trabalho dele. Ele brigou com alguém ali que precisava que a treta fosse alcançada. Maravilha. Passamos de Ed, vamos pra linha defensiva. Jalen Carter, apesar de todos os comentários por aí, é um nível de jogador que eu imagino que vocês estejam. Que dor, velho, que dor. Porque Danilo é muita red flag, cara. É muita. Tipo, eu não acompanho o draft há tanto tempo, mas eu não lembro de ter visto um jogador com tanta red flag assim, cara. Teve o caso. Quer que eu te diga o último? Qual que foi o último? Lael Collins. O cara era a primeira rodada, foi selecionado acho que na 7ª ou foi 6ª, porque acusaram ele um dia antes do draft, ou uma semana antes, alguma coisa assim, de ter batido na ex-namorada. E aí, depois de muito tempo, descobriu-se que não era verdade, mas enfim, o estrago já tem sido feito. Então, o cara que tava no Bengals. O caso do Carter isso mesmo. O caso do Carter é que já foi provado que ele fez, só para dar um parâmetro pro pessoal, Danilo. É um cara que não quis fazer vários drills durante o Pro Day. Ele estava claramente fora de forma. E aí ainda ele tem um agente que é o Drew Rosenhaus, que falou uma coisa assim, que foi hoje, né, que saiu a notícia de que ele só vai atender a visitas a equipes que estejam dentro das 10 primeiras escolhas. Então, assim, cara, é muita coisa errada, sabe? Tipo, mano, eu vendo esse cara na 17 com tudo isso de coisa errada, e olha que ele é um jogador que quando eu assisto a tape, é imaculada a tape dele, mas eu tenho medo de ele se tornar a pior coisa que pode ter no Steelers, não ser um jogador ruim, mas ser um jogador talentoso, mas sem vontade, um cara que vai virar uma dor de cabeça rapidinho. Penso que o Jalen Carter vai ser assim, um pesadelo pro time que for negociar o segundo contrato dele, sabe? Então eu vou falar não pro Jalen Carter, Danilo, segundo em todas as big boards, mas eu não quero ele. Você acabou de fazer um momento muito programa do Faro agora, parabéns, Diego. Hoje não, Faro Germano. Tem um botãozinho aqui, deletar, inclusive. Não, no meu você pode colocar ele em tamanho duplo aí. Pode colocar, que não tem nem o que discutir pra mim. Eu entendo o Diego, concordo com ele, essa questão do red flag. Mas, cara, é assim, a 17, bicho. Não, pra mim, eu acho ele melhor que o Will Anderson Jr. em questão como jogador. Só que, assim, eu vou receber o jogador que eu vi a tape ou eu vou receber aquele gordão que tava fazendo Pro Day? Esse é meu medo, entendeu? Meu irmão, para um time que já arriscou em Art Burns, meu amigo, pegar o Jalen Carter na 17 tá maravilhoso. Mas assim, falando sério, realmente o que o Diego falou tá certíssimo, tá corretíssimo. É muita red flag. Eu não falo nem sobre a questão legal dele, porque assim, o cara fez besteira, beleza, mas enfim, já se resolveu. Não acho que é o cara. Eu tenho certeza que não vai ser um cara que vai ficar fazendo racha todo dia, toda semana. Na minha concepção, esse incidente dele, pra mim, é o menor dos problemas, Germano. Tipo assim, do ponto de vista de escala de red flag, o problema dele é assim, cara, tá chegando o draft, você tá acima do peso, você tá se negando a fazer vários drills num Pro Day, você tá se negando a visitar, a atender pedido de visita de outros times, sendo que, meu irmão, o cara pode trocar no top 10 pra pegar você, sua mula, entendeu? Então, assim, cara, é muita chinelice pra uma pessoa só, desculpa, é muita chinelice pra uma pessoa só. Não, eu concordo totalmente com você, eu também acho que é exagerado o que ele tá fazendo, é só que o talento é algo assim... Não, é inegável, de
qualquer... O meu medo é não receber o que eu vi na fita, entendeu? Para mim ainda vale a pena a questão do risco envolvido, eu entendo, mas eu, assim, primeiro, vamos botar os pontos nos is. Ele não vai chegar na 17. Isso aí é a coisa mais simples do mundo. Não vai, isso eu lhe garanto. Sim, vai ter um time desesperado o suficiente que vai falar, a gente vai ignorar todas as red flag, assim como tem um time que dá, sei lá, um contrato de 5 anos com tudo garantido para um quarterback que faz mais de um ano que não joga, sempre tem um burro na NFL, então assim, o cara pode ser burro ou o cara pode acabar fazendo uma escolha inteligente, né, mas a princípio é uma escolha meio fundamentada na base da burrice, assim, na escolha dele no top 5, talvez top 7, ou até alguém trocando para dentro para contratar ele, não sei. Nessa liga tudo é possível, tem time desesperado por tudo. É porque ele sabe que se chegar na 10 ele vai sair para Filadélfia. Não tem como o Filadélfia não escolher ele. Não existe, não existe essa possibilidade. É assim, algo que realmente não tem como. Só que eu acho que o movimento, eu não sei se partiu da cabeça dele ou do agente dele. Se partiu do agente dele, ele devia ter contrariado o agente dele, mas de não aceitar a visita, eu acho que ele fez besteira, porque às vezes podia ter um time muito interessado que iria expressar esse interesse dando escolhas de primeira rodada para avançar para fazer a escolha do Jalen Carter. Então, assim, pisou feio na bola, amigão. Não só isso, cara. Você desperdiça uma oportunidade de times se interessarem por você agora ou no teu próximo contrato. Exato. Vai que você tá pedindo um valor muito grande no teu time agora, ele tá numa situação meio apertada de cap. Cara, quantas vezes Danilo, vezes a gente não vê um jogador que às vezes depois do contrato no terceiro contrato que o cara tá fazendo na NFL, né? Tô contando com o D-Rookie aqui. Um time vai lá e contrata, e inclusive na hora de contratar eles falam, então, esse foi um cara que a gente teve na época do draft, que veio visitar aqui, a gente gostou muito da atitude dele, da maneira como ele se porta. Direto você vê vários times falando disso, né? Os GMs falando. Então, sim, ele que nem você falou, não é só portas que ele tá fechando agora, são portas que ele tá fechando lá pra frente por uma questão, assim, muito, muito idiota. A gente falou hoje mesmo de um cara desse, Keanu Neal. O Steelers foi no Pro Day dele em Flórida, esse é draft de 2016. Ele foi visitar as instalações do Steelers antes do draft, aí ele foi draftado pelo Falcons antes que o Steelers tivesse a escolha, acho que aquele ano era a 25ª, jogou o contrato de calouro no Falcons, depois foi pra Dallas, depois foi pra Tampa, veio parar no Steelers. Eu tenho certeza que Mike Tomlin, ou quando ele falou, assim que ele falar sobre Keanu Neal, ele vai dizer, o cara que a gente observa desde o draft, é o cara que a gente trouxe pra visita, a gente sempre teve muito interessado. Tem 2 franquias que fazem isso direto e falam sobre fazer isso, que são 2 das franquias mais estáveis da NFL, chamam-se Pittsburgh Steelers e New England Patriots. Exatamente. São duas que são 2 treinadores que têm a memória muito vívida em relação a visitas. E outra coisa, né? Olha o que o Rosenhaus falou, que assim, ele quer... Aí ele foi explicar porque assim, ele quer mostrar que o Jalen Carter, a mente dele tá no futebol, que ele é um cara de família e tudo mais, mas isso não explica porque você tá negando visitar outros times, cara. Sinto muito. Mano, que desculpa esfarrapada. Arranja outra. Não tem como. Absolutamente não tem como. Muito se fala do nome de Brian Bresee ou Breeze? Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que Breeze. Ok, então vamos para Breeze. Porque esse 1 E na frente e 2 E depois me quebra. Eu vou escrever ainda por muito tempo o nome dele com EE e um E. É completamente não língua inglesa o nome dele. É muito não ortodoxo. Mas tá lá Brian Breeze, Clemson, Kaladia Kense, Pittsburgh e se falou também de Mazi Smith de Michigan, Diego. Eu colocaria o Brian Breeze, com certeza. É o segundo defensive tackle da classe. Muito bem. Faz muito bom de Clemson. Só que ajudar. Cara, por mais que eu acho que o Mazi Smith seja um freak, eu tenho uma concepção que por conta de onde ele vai ficar normalmente alinhado, que é como nose tackle, eu não acho que ele tem um valor necessário para 32.
E o Khalid Akense, eu acho que o grande problema dele é o seguinte, se você ver o tape dele, você vai acabar gostando bastante. Por quê? Porque ele é um jogador baixo, bem baixo, inclusive, para a posição de defensive tackle, e ele tem uma vantagem de alavancagem referente aos outros offensive linemen que ele enfrentou no college. Só que, assim, isso não vai grudar na NFL quando ele for jogar contra centers, contra guards mais experientes, onde essa alavancagem não vai ser o que vai precisar. O Khalid Akense, ele é um clássico caso de um jogador que vai ter que batalhar na balança, não para ficar, não para perder peso, mas sim para ganhar peso e conseguir manter esse peso, porque ele é mais baixo que o Aaron Donald, para termos de comparação. O Khalid Akense tem 1,83, o Aaron Donald tem 1,85, e por que o Aaron Donald consegue ser tão especial? Porque ele é baixo, ele tem esse poder de alavancagem, mas ele tem a força de um cara de, sei lá, muito mais alto do que ele. Por isso que ele é um jogador único na história da NFL. O Khalid Akense tá tentando ser isso, mas, cara, ele é um problema de balança muito grande para você, tipo, colocar na 17. Por mais que muitos times gostem dele, eu ainda acho muito complicado, não escolheria ele. Mason Smith, como eu falei, gosto muito do jogador. Na 32, nossa, pularia de alegria com a escolha dele, mas na 17, nose tackle, por mais que ele seja um freak, um cara forte pra caramba, muito bom, você sabe que, ele vai pegar a titularidade da posição e vai cravar. Eu acho que na 17 ainda não. Com você, Germano. Eu concordo. Eu só pegaria o Brian Breeze na 17. O Mason Smith e o Khalid Akense eu não pegaria. O Akense, realmente, como o Diego falou, quando você assiste a tape dele, você fica encantado. Que é incrível como um anão daqueles consegue ter tanto impacto no jogo. É um negócio impressionante. Mas na NFL, o buraco é muito mais embaixo. Eu acho que o Akense é um jogador que vai depender muito de esquema. É aquele cara que eu tenho certeza que tem times que tiraram ele por completo da board de primeira rodada. E tem outros que tem ele lá em cima, porque depende do esquema. Se você tem uma linha defensiva cheia de cara grande, que é boa contra o jogo terrestre, que consegue segurar double team, aí ele é perfeito para você. Você coloca ele ali como um three tech e deixa o cara no máximo que você puder, no 1 contra 1, que é bem possível que ele vá conseguir ganhar as repetições e vai conseguir chegar no quarterback. A questão mas ainda do 1 contra 1, dependendo de quem ele enfrentar, ele vai precisar botar massa. E essa é uma pergunta, tipo, cara, 2 centímetros a menos que Aaron Donald, parece que não é muita coisa, mas na NFL a gente sabe que é. Isso é de altura, né? Porque de braço são uns 20. Então, e ainda mais ele precisa dessa questão de força. O Aaron Donald, ele comporta uma massa muscular e uma força que não faz sentido pro tamanho dele. É um cara assim que nasceu com uma genética absurdamente abençoada. Eu já não acho que é o caso do Khalid Akense. Khalid Akense, pra mim, como talento de linha defensiva, eu não gostaria de escolher ele nem na segunda, cara, talvez na terceira rodada, e olha lá se eu tiver bem satisfeito. Essa questão de batalha contra a balança não me agrada nesse jogador. Eu acho que é bem mais fácil você pegar um jogador que tem problema talvez em diminuir o peso do que um jogador que tem pra ganhar, cara, porque pra ganhar é difícil pra caramba, cara. Mas o cara chega no training camp grandão e vai murchando, chega na temporada regular, não tem mais nada. Uma coisa que também importa de a gente dizer é o seguinte, eu acho que esse ponto que o Diego trouxe é muito, muito interessante, porque realmente a gente vê esse tipo de jogador geralmente escolhido ali em terceira, quarta rodada. São jogadores que tiveram muito sucesso no college, mas que eles não têm talvez o tamanho apropriado ou tem alguma outra deficiência grande no jogo que faz com que eles acabam não sendo escolhas de primeira ou segunda rodada, mas que são jogadores sim bons, jogadores de qualidade que vão ter impacto no seu time. A questão é que realmente o Akense ele está sendo discutido em primeira rodada, eu acho que por 3 razões principais. Primeiro, que realmente ele teve uma temporada muito interessante, onde ele conseguiu chegar muito no quarterback adversário, ele teve muito impacto nessa área do jogo, que é uma das principais áreas que todo time procura. Segundo, é um cara que jogou em Pittsburgh, então é inevitável você não lembrar do Aaron Donald, é inevitável você ver um anão ali no meio da linha e você não lembrar do Aaron Donald, apesar de com certeza serem jogadores totalmente diferentes. E terceiro, porque a classe de DL, ainda mais de defensive tackle, não é das melhores. Eu não vou dizer que ela é ruim, mas também não é aquela classe que você tem grandes nomes. Eu acho que você consegue ter
É porque é o seguinte, DL que eu tô falando, não é nem DL, na verdade, é DT. Eu consigo ver muito nome bom de 5-tech. Eu consigo ver muito nome bom daquele cara de ser um 5-tech. Agora, como DTzão, aquele famoso 3-tech ou aquele famoso nose tackle, eu não acho que tem tantos nomes assim. Não acho uma classe ruim como a de wide receiver, que eu acho uma classe realmente abaixo da média, mas não tem tantos nomes interessantes no topo. Então, eu acho que por isso também o Kensie acaba se destacando. Não é que ele não fez por onde, fez, mas eu acho que é a junção disso tudo. Eu, por exemplo, não escolho ele, porque assim, aqui em Pittsburgh ele não teria vez. Não mesmo. Não dá, a gente não tem esse esquema, a gente não atua desse modo, então não dá para colocar ele ali, não tem como. E só para terminar, o Mace Smith, eu também gosto muito dele, mas na 17 eu também não ficaria satisfeito, porque eu acredito que a gente pode encontrar outros jogadores um pouco mais depois, na 49, enfim, ou na própria 32, que conseguiriam nos entregar algo parecido do que ele conseguiria, que é aquele cara para parar a corrida, que é aquele cara para segurar um double team. Eu acho que a gente tem como encontrar alguns nomes. Então, assim, eu ficaria feliz com ele na 32, mas na 17, até porque ele nunca mostrou ele nunca mostrou o suficiente no quesito de pass rush para, na minha visão, justificar uma escolha 17. Tipo assim, acho que pro cara como o nose tackle natural, ele ser considerado uma escolha de primeira rodada tão alta assim, tem que ser um caso que nem o rapaz que eu sempre esqueço. Jordan Davis. Jordan Davis não era um bom apreciador de passe, mas, pô, o cara travava ali o jogo corrido. Se você correr onde ele tá, cara, você não vai passar. O Vita Vea também. Só que o Vita Vea eu já acho que já consegue ele tem um bull rush bem embaçado, tá ligado? Mas o dele não é bull rush, não. É a boiada toda. Então, o dele é o rodeio rush. Agora, o Jordan Davis não é nem questão do bull rush, ele nem tem isso dentro do arsenal dele. Ele é puramente o cara pra, tipo, mano, ele vai travar jogo corrido, ele vai ficar ali no meio, ele vai ser pra esses snaps de corrida, onde ele vai fazer esse trabalho. Com o apressador de passe, a gente sabe que é até um problema dele, né? Ele é um cara que você tem que jogar, tipo, sei lá, 2 snaps com ele e botar ele pra descansar, porque senão, às vezes, no terceiro, quarto, ele já tá sem gás. Lembro até do pessoal mostrando isso no draft. Mas, enfim, que nem eu falei, né? Acho que o Germano também deve concordar comigo, que é o Brice e o Jalen Carter, cara. São os dois talentos ali de linha defensiva que realmente valem não que valem a 17, mas que são talentos de nota de primeira rodada mesmo, por conta de terem o poder de parar a corrida, de conseguirem chegar no quarterback. São os únicos dois jogadores. Depois, mais pra frente na classe, segunda rodada, principalmente, eu acho que tem uns nomes bem interessantes para uma necessidade que os Steelers têm, né? Que é essa questão do nose tackle. Então, aí já não é a conversa desse programa que é primeira rodada. E o Breeze, só para comentar um pouco sobre o prospecto em si, cara, ele é um cara muito grande, ele é um cara que combinaria perfeitamente ali com o Cameron Hayward, cada um de um lado, até no sub-package ali, só com 2 D-linemen, os dois fariam acho que um par quase que perfeito. O meu problema com o Breeze é porque ele teve uma lesão séria no joelho, né? O ligamento cruzado ali em 2021. Em 2022 ele, no começo da temporada, você notava pela tape que ele ainda tinha muito problema com esse joelho, não tinha confiança, enfim, de botar ele no chão direito, de fazer a âncora, como se fala. Mas já mais pro final da temporada a gente viu que isso mudou, que ele começou a ter mais confiança e que isso aí acabou não sendo tanto um problema para ele. Mas realmente essa lesão dele me preocupa um pouco. Mas ainda assim, eu aceitaria assim na 17. Não seria minha escolha principal, mas eu aceitaria tranquilo, porque eu acho que ele poderia fazer uma dupla duradoura. Quer dizer, duradoura eu não sei, porque ninguém sabe até quando o Cameron Hayward vai jogar, né? Mas eu acho que ele poderia ser, assim, uma dupla muito interessante pro Hayward. Pô, cara, imagina a gente começar o jogo com Cameron Hayward ou com o Joby ali de falso nose, vamos dizer assim, e Brian Breeze do outro lado. Cara, que linha defensiva gigantesca. E eu falo gigantesca em todos os aspectos, em questão de jogo, em questão de tamanho, porque, assim, ia ser complicado parar. Se você deixar o Brian Breeze no homem a homem,
homem, ele tem uma força bem complicadinha do cara lidar. E aí, quando você olha pro lado, tem o Highsmith, que teve 14 sacks ano passado, e quando olha pro outro, tem o TJ Watt, que dispensa comentários. Assim, talvez com esse line-up, o Marcus Robinson não tenha tanto trabalho, não. O Breeze é um cara que eu gosto bastante. Depois vocês peguem para ver entrevista e coisa mais do gênero dele. Também é um rapaz bem centrado, cabeça no lugar, ao contrário de outros aí, né? E eu acho que ele é um cara muito, assim, eu vejo que a mentalidade dele encaixa muito no Steelers, sabe? É o tipo de entrevista que eu não sei se trouxeram ele, vão trazer ele para visita, coisa do gênero. Mas ele é o tipo de cara que eu imagino que se o Mike Tomlin conversar, vai gostar muito dele. Falar, he's a hard working kid e tudo mais, sabe? E ele tem bem aquela coisa, blue collar que fala, né? Ele tem bem essa mentalidade blue collar, o Brian Breeze. Então é um jogador que é aquela coisa, né? Onde ele for, assim, ele vai encantar o pessoal, porque é um jogador realmente que é bem bacana. Blue collar, na tradução para o português, é o jogador operário, Diego. Então ele tem essa. E, pô, a gente tá falando do time ali que Steelers, né? Metalúrgicos, então, acereiros, como diria a conta do Steelers em espanhol. Enfim, ele tem um molde bem interessante no ponto de vista mental também com os Steelers, na minha concepção. O Dulac, dando uma entrevista num rádio da vida lá de Pittsburgh, ele disse o seguinte, que ele disse 3 nomes e disse que dentre esses 3, 2 os Steelers absolutamente amam. Os 3 nomes foram Brian Breeze, Kelly Ringo e um jogador que a gente não vai tratar hoje aqui, porque é do lado ofensivo, mas foi o Darnell Wright, que é tackle lá de Tennessee. Então, assim, ele não disse quem era quem, não disse quais eram os 2, mas, enfim, ficou no ar. E se eu tivesse que chutar, eu diria que seria o Brian Breeze e o Kelly Ringo. Eu também acho. O Kelly Ringo, eu acho que é aquele jogador com aquela agressividade que o Tomlin gosta que tenha na defesa, o Don't Blink, sabe? Eu acho que ele deve ter muito essa mentalidade. Ele faz isso muito, né, pra secundária, o Don't Blink. Eu acho que o Kelly Ringo é o cara do Don't Blink, sabe? E não pisca, não perde oportunidade e faz a jogada. E o Brian Breeze, cara, os outros eu não sei, o Darnell Wright, o negócio. Um deles eu tenho certeza que é o Brian Breeze, velho. Tenho certeza que é o Brian Breeze. É muito o molde mental dos Steelers, é muito. Muito bem, então a gente elencou jogadores aqui com os quais vocês estariam tranquilos e confortáveis para a escolha 17, em termos de defesa, porque é o nosso assunto aqui hoje. Algum outro jogador vocês gostariam de trazer, Diego, pra gente conversar e discutir aqui neste programa? Aí já não precisa mais ser exatamente a 17. Mas aí você ainda Estamos em defesa. Ô Diego, a pergunta que o Danilo tem que fazer pra gente é o seguinte: quanto tempo a gente tem? Porque se deixar, meu amigo, aí... Então. Nesse sentido, a gente vai, traga um pra Diego, um pra você, Germani, e a gente vai manejando o tempo a partir disso. Pronto, vamos fazer o seguinte, então, como o Danilo falou, vamos fazer um de cada posição. Topo. Um de cada posição que a gente fez aqui na board. Isso, e aí pra baixo da 17, tá? Vamos começar pela DL. De cima pra baixo é parte de DL. Isso. Eu vou com Keanu Benton, de Wisconsin. Versátil, ele aqui sobre o alinhamento dele, né? A gente percebe ele sempre ali no A-gap ou no Big Gap, né? Jogando por Wisconsin. É um programa que eu gosto muito. Não é por causa só do TJ Watt, é que no geral eu acho que o Wisconsin é uma boa universidade se tratando de jogadores de linha defensiva. Eu gosto da mentalidade que é colocada lá e é um jogador que me interessa. Acho que ele pode fazer o papel de nose tackle, mas ele pode ser algo mais que o nose tackle futuramente, sabe? Interessante, Germano DL. Germano DL, isso. Cara, eu gosto muito do Benton, muito mesmo, mas como o Diego já falou o nome dele, eu vou para outro jogador que me atrai, que é o Gervon Dexter, lá de Flórida. É um cara que tem um tamanho muito interessante para ser 5-tech, ele tem quase 2 metros de altura, é realmente um cara gigantesco, 140 quilos, que em Flórida ele era meio que, assim, o único ponto brilhante numa escuridão na DL de Flórida. É o cara que tinha que fazer de um tudo. Ele era o principal jogador, então sofria marcação dupla, tinha menos chances claras de chegar ao quarterback, enfim, ele fazia o trabalho sujo.
e fez isso, na minha opinião, muito bem para a situação que ele teve, para as condições que ele teve que enfrentar. É um cara que é extremamente novo, é um dos DLs mais novos da classe, é um cara que a gente tem uma conexão muito forte, porque o filho do Carl Dunbar trabalha lá em Flórida, é do coaching staff de Flórida, então a gente deve ter essa conexão direta. Esse cara com certeza deve estar alimentando a gente sobre como esse jogador sobre a parte, enfim, né, a parte pessoal dele. É um cara que, se não veio, ainda vai vir para uma visita em Pittsburgh, isso aí já foi anunciado. Então, assim, parece que a gente tem bastante interesse nele. É um cara que talvez... ele com certeza é um cara mais ali para 49, tá? Até acho que a 49 às vezes seja um pouco alto para ele, mas também não acho que ele vai chegar na 80, que seria a nossa próxima escolha. Então, fica aí o nome do Gervon Dexter. E eu já vou fazer um bold prediction agora. Eu garanto que os Steelers vai sair desse draft com um desses 4 nomes. Brian Breeze, Mason Smith, Keanu Benton ou Gervon Dexter. Eu garanto que nós vamos sair com um desses 4 nomes. Garanto. Muito bem, excelentes momentos. Keanu Benton e Gervon Dexter Sr. Passa para Ed. É bem provável também que o Steelers escolha um Ed independente do que ele vai fazer com o Bud Dupree, mano. Cara, de Ed é até complicado, porque a gente parece que não tá demonstrando tanto interesse assim na posição. Pelo menos eu não tenho escutado muita coisa sobre Ed, até porque o que me aparenta é que o time realmente quer recontratar o Dupree, porque o Dupree vindo, sendo aquele terceiro cara da rotação, aí Ed alto, esqueça. Acho que isso aí é quase que impossível, se o Dupree fechar. Mas como um nome que eu posso trazer de Ed, cara, assim, a gente já citou ele nesse programa, mas como a gente não falou tanto, tem o Will McDonald, né, lá de Iowa State, que é um cara que fisicamente ele é imponente, até assim, um cara que tem muito tamanho de edge, o cara que você olha assim e fala, pô, esse cara é edge, não tem como não ser. O Tomlin tem aquela famosa foto apertando a mão dele, dando aquele sorriso de canto a canto. E seria um nome muito interessante, eu acho que é um nome que chega, que chegando para ser número 3, meu Deus do céu, só tem uma rotação de TJ Watt, Highsmith e McDonald seria simplesmente maravilhoso, mas eu realmente acho muito difícil a gente escolher Ed alto nesse draft. Então, se tiver que dizer um segundo nome, assim, só por citar mesmo, só para dizer que um nome mais abaixo, tem o Derek Hall, lá o de Auburn, que eu acho que é um jogador mais de terceira rodada, que a gente poderia se interessar, que é um cara que se molda bem ao que a gente procura em um outside linebacker. Eu iria com o Isaiah McGuire, de Missouri. Acho que tem tamanho e tem um skill set relativamente interessante. Acho que seria uma escolha talvez de começo de terceira rodada, por conta da posição, e é um jogador que eu gosto. Eu acho que ele tem um skill set tipo para complementar talvez o Highsmith, caso o Dupree não veja, mas é a mesma posição do Germano. Eu não acho que Ed é uma prioridade tão grande nesse draft, a não ser que sobre algum jogador realmente bem fora da curva pra gente numa escolha que a gente bater aí na 32 ou na 49, o que eu acho bem complicado, porque o pessoal às vezes dá até valor demais, né, pra Ed, mas esse é um cara mais pra trás ali, que é o Isaiah McGuire. Só pra também trazer nomes que estão circulando aí nos papos de Steelers, tem a galera das visitas, né? Não significa necessariamente que o Steelers vá draftar um cara que ele trouxe para a visita, a correlação é outra, mas pelo menos vale citar. Até agora, que o Steelers não divulgou todos os 30 nomes que ele tem direito, só 20. Entre DLs, foi exatamente Gervon Dexter Sr. de Flórida e Keanu Benton de Wisconsin, os dois que vocês mencionaram. De Ed, eles têm Tuli Tuipulotu, de USC, que por avaliações aqui, ele tem habilidade de fazer o pass rush de várias posições, tanto de fora quanto de dentro da DL, ou seja, como outside linebacker, como defensive end, ou eu imagino que seja 7-tech, 5-tech, 3-tech, né? Por fora dos tackles, entre tackle e guard, entre guard e center. Tem um instinto meio de closer, quando a jogada é exatamente e muito aparente uma situação óbvia de passe, ele vai e resolve situações para o time dele, mas ele tem alguns probleminhas de
quadril meio duro, de acordo com avaliações da... Fez essa avaliação aqui, o Kyle Krabs, da Draft Network. Só que tem coincidências aí, né? Um jogador polinésio e que jogou em USC, né? A gente já teve dois aqui, que foi o Polamalu e o Juju Smith-Schuster, né? Então, só não ligar. A gente gosta bastante de jogador polinésio, normalmente eles rendem muito bem aqui no Steelers, por sinal. Não se enganem, jogadores polinésios têm uma adaptação melhor na Califórnia do que, sei lá, em Nova York. Então é muito mais fácil para eles estarem ali na costa oeste, principalmente as universidades da Califórnia e as de Oregon, porque, né, é onde eles estão mais acostumados, tem uma praia maneira. E aí a comparação do Tuipulotu seria mais ou menos o AJ Epenesa, saiu no draft de 2020, e hoje eu acho que ele tá em... Não quero. Olha, qualquer jogador que a comparação seja o AJ Epenesa, eu não quero. O cara parecia uma geladeira em campo, velho. Sério, eu acho que eu nunca vi um cara... Lento. Exatamente. Na moral, eu acho que foi dos jogadores que eu já assisti tape na minha vida, jogador que, assim, era cotado para primeiro ou segundo dia, eu tenho absolutamente certeza, tirando, claro, aquele cara que eu vi, porque, enfim, aquele cara de fundo de roster, tirando isso, foi o cara mais duro que eu já vi na minha vida. Eu não consigo entender como é que aquele jogador foi, assim, tinha tanto hype. Não consigo. Curioso, né? Curioso. Bom, o Tuipulotu foi o único edge que o Steelers chamou até agora para uma visita. Então a gente, no nosso ranking aqui, a gente passa para linebackers. Diego. Linebackers. Deixa eu... A gente fala dos principais, né? A gente fala de Jack Campbell, Trenton Simpson, Nolan Smith, um pouquinho de Drew Sanders. Pode começar também, já, mano. Tá, vamos lá. De linebacker, caso a gente não consiga um desses três nomes principais, eu acho que aí complica bastante, porque o nível cai, e cai vertiginosamente. Mas se for para, assim, citar alguns nomes que eu acho interessante, eu posso começar com o Dorian Williams, lá de Tulane, que é um cara que testou muito bem no Combine, correu o 40-yard dash para 4,49, tem braços longos, quase 34 polegadas, é um cara que não é tão grande assim, é basicamente 6'1", 228 libras, que dá aproximadamente 100 quilos. Então, assim, ele não tem aquele tamanho todo, feito um Jack Campbell tem, feito um Drew Sanders tem, mas se a gente tá precisando de alguém que seja um linebacker sideline, eu acho que é difícil achar um prospecto melhor que ele nessa classe em relação a questões atléticas, questões físicas, tá? Então, porque depois do top 3, na minha opinião, aí é arriscar muito. É você arriscar em um jogador para ver se ele dá certo. Eu não acho que existe ninguém que vá chegar com aquela pompa de ser titular absoluto. Então, se é para arriscar, eu prefiro arriscar em um cara que seja que tenha um aspecto atlético mais aflorado, vamos dizer assim. Cara, linebacker, falar pra você que depois do Dorian Williams começa a ficar um pouco escuro assim o túnel, porque tipo o Overshow de Texas, cara com problema de tackle, o Noah Sewell também é um jogador que eu não gosto, o próprio Rainy Toto de Alabama também não. Cara, é complicado, eu acho que eu falaria mais, talvez o caso do Daiyan Henley, é um jogador que em board, tem algumas boards, como o caso da PFF, onde ele é o primeiro inside linebacker. Ele tá na frente do Captain Jack, do Trenton Simpson, do Drew Sanders. Ele é um cara, assim, ele não é muito, você não pode deixar ele muito grudado nos blocos, assim, mas ele é um jogador que ele tem uma fluidez de quadril muito boa, então, assim, caso seja um running back, que tenha uma velocidade muito interessante na questão de dobra e tudo mais, de correr para fora dos tackles, eu acho que esse cara na sideline, ele é bem especialzinho, viu, Danilo? Ele é um jogador que ele tem uma velocidade, se o cara tentar mudar de direção, ele consegue acompanhar a mudança de direção do cara para fazer o tackle. Ele tem problema de cobertura, que é um problema que ainda persiste em muitos jogadores nessa posição, né? É uma coisa que diferencia bastante o jogador, o próprio Dorian Williams, que é um jogador muito bom de cobertura, e o Jack Campbell, os dois fazem isso muito bem. O Henley já é um cara que, por ele ser mais franzino e tudo mais, ele é interessante naquele papel meio que do Drew Sanders, sabe? De atacar, às vezes, o quarterback numa jogada que se disfarça a defesa, onde você consegue aproveitar
aproveitar da velocidade dele, e na hora de parar o corredor ele é um cara melhor, não tentando talvez muito fazer essa jogada de tackle for loss, de furar bloqueio nem nada do gênero, mas sim de perseguir o cara onde ele consegue fazer bem esse serviço por conta da fluidez dele. Perfeitamente. Nenhum linebacker foi chamado até o momento para visitas com os Steelers. Deve ter algum aí nessas 10 vagas sobrando, não é possível, pelo amor de Deus. Não é possível. Cornerback, Diego, aí tem um monte. Aí a gente faz a lista, né? Aí dá pra fazer uma lista, tipo... Eu até começo citando os já visitados, tá? A gente já comentou o top 4 aqui, Witherspoon, Gonzalez, Joey Porter Jr. e Banks. A gente já falou dos caras aqui no reservão, Cam Smith, Emmanuel Forbes, Kelee Ringo, tá? Kelee Ringo, Emmanuel Forbes, Joey Porter Jr., Deontay Banks foram chamados para visita. Joey Porter não conta na lista porque ele é de Penn State, é uma universidade no território dos Steelers. Julius Brents, de Kansas State, foi chamado, e Tyreek Stevenson, de Miami, Flórida. É o que eu ia falar, Tyreek Stevenson. Ele é um cara bem interessante para, assim como vários corners, né, para segundo dia. Claro que ele tem problema, né, mas ele acho que o alinhamento dele ajuda mais nesse caso da gente estar procurando, né, um jogador que faça esse trabalho. Ele é um outside corner bom e acho que talvez é isso aí, né, o que a própria PFF fala muito que é um problema que o Tyreek Stevenson tem, é que o tempo de reação dele não é muito bom. Então, assim, ele precisa, o instinto dele precisa melhorar, ele precisa perceber um pouquinho a jogada antes dela acontecer, porque senão, às vezes, ele acaba sendo queimado, sabe? Mas ele é um jogador que, atleticamente falando, ele tem ferramentas boas, e ele é um cara que pode, sim, fazer esse trabalho de outside linebacker, outside corner, assim como fazer inside corner também, que é outra coisa que eu acho que o skill set dele ajuda bastante. Cara, corner a gente pode fazer uma lista, é literalmente uma lista, assim, tem muito nome interessante. Desde o Garrett Williams, de Syracuse, que se machucou, né? Mas que era um nome muito cotado para sair alto nesse draft, caso não tivesse machucado. E aí a gente pode falar de nomes mais para slot, como o THT, que é o Travis Rogers Tomlinson, que é o cara que estava no meu último mock, que é um cara que eu vejo mais como slot até pelo tamanho. Tem o DJ Turner, que eu sei que o Léo gosta. Enfim, tem muita gente mesmo. Então... Eli Ricks também teve o maior alinhamento dele foi no corner. Inclusive, em press coverage, o Eli Ricks tem ali uma estatística boa. Ele de 34 vezes que ele foi... 34 vezes que ele foi targetado, ele só permitiu 9 recepções para 171 jardas em 347 snaps de press. Então o Eli Ricks é um nome interessante, mas assim, cara longo também. Não pensando em corner 1, em ser ilha, não. Esse cara aí realmente para ser press e jogar mais para dentro. Mas é um baita nome. Não, cara, é muito assim, quem não sair com cornerback pelo menos titular nas 3 primeiras rodadas, o GM tem que ser demitido, porque, cara, é muito difícil você não conseguir sair com cornerback no mínimo titular. É realmente muito difícil. Eu vou citar um nome aqui que eu acho interessante. 2 nomes, na verdade, tá? O primeiro é o Clark Phillips III, que é um cara que seria mais para slot mesmo. Um cara que também não é dos maiores, ele não tem um tamanho tão bom assim. Mas eu acho que mentalmente ele é um cara muito bom. Eu acho que ele é um cara que enxerga o jogo diferente, um cara que tem bastante experiência, que ele não vai te conquistar com a parte física, mas talvez com a parte mental ele conquiste. Então eu acho que é um nome bem interessante ali, talvez para, acho que segunda rodada, na 49, eu acho muito difícil, mas enfim, é um nome que eu cito. E um outro nome que eu cito também é o parceiro do Cam Smith lá em South Carolina, que é o Darius Rush. Ele é um cara muito cru, é um cara que era wide receiver, foi convertido para cornerback e ainda está assim, começando na posição, começando a atuar na posição. E por ter sido wide receiver, geralmente o que acontece? O cara tem uma visão diferente do campo, então ele tem muito mais noção de onde a bola pode ir, de onde a bola pode não ir. É um cara também que me agrada, mas aí seria mais um projeto. Eu não acho que para esse draft a gente esteja tão interessado em projetos. Eu acho que a gente tem que pegar realmente alguém já pronto. E não sei se o Diego concorda comigo, mas apesar de eu achar a classe muito boa, cara, temos que pegar um daqueles top 4, sinceramente. Eu concordo.
Já passou da hora da gente ficar apostando. Tem nomes muito interessantes, muito bons, mas já passou da hora, cara. Eu acho que a gente tem que pegar o top 4 até em trade-up. Eu sou totalmente a favor de dar um trade-up e de pegar desses caras aí. Eu também sou a favor, porque o Danilo sabe, há muito tempo atrás, se você falasse pra mim, Steelers pegar a corner na primeira rodada, e hoje assim, eu quero corner na primeira rodada. É minha prioridade acima, inclusive, do Tristan Simpson. O Mensogo perguntou, subiriam para algum CB? Sim, subiria. Eu acho que depois do Deontay Banks tem claramente um gap, não que sejam jogadores ruins, mas claramente a gente tá precisando sair desse draft com um cornerback 1 e não com um cornerback 2, 3. Esses aí a gente tá conseguindo ter dentro do elenco. A gente precisa de um cara realmente para ser o que o Joe Hayden foi aí na época a hora dele. E se a gente conseguisse achar um cara desse no draft, eu acho importante. Então, até legal eu mostrar um pouco, falar um pouco que, noção, na Big Board da PFF, o Deontay Banks, que é o último do nosso top 4, ele é rank 18. O próximo corner vem na 36. Então tem um gap, bem forte. Considerável, né? Considerável de posição. Quando você compara outras posições, não tem um salto tão gigantesco assim de uma coisa para outra, sabe? Então é de se pensar com muito carinho. Principalmente eu acho que o nome do Deontay Banks, por um trade-up, seria um nome que a gente teria que arriscar. Saiu o Joey Porter Jr., cara, já tem que ficar de olho e pensar, talvez a gente tenha que pular um pouco na frente aqui e garantir um corner, porque esses 4 vão ser, de fato, jogadores com potencial para se tornar corner 1. O resto eu acho que é mais naquelas posições específicas que a gente citou. Você falou do ranking da PFF, o ranking da Draft Network, aí, claro, rankings mudam de acordo com o avaliador, né? O Gonzalez é o 6, Joey Porter Jr. é o 13, Devon Witherspoon é o 16, Cam Smith é o 23, Kelly Ringo 30, Emmanuel Forbes 33, Julius Brents 36, Digitano é 44, Clark Phillips terceiro 47, Kilbur Kelly 49, e aí ele dá uma queda pro Deontay Banks 65. Nossa senhora, pô, você pega o Deontay Banks na 49, meu Deus do céu, velho, solta rojão, pô. A nota que ele tá aqui é 81.5 de 100, nota de segunda rodada, de final de segunda rodada. O Deontay Banks amassou no Combine e, pô, a tape dele é muito boa. Ele não é playmaker, cara, ele tá ainda tomando decisão certa na hora certa, o cara é rápido, ele consegue acompanhar a recebedora, ele consegue jogar em várias posições, ele é muito fluido, eu subiria por ele tranquilo, porque eu realmente acho que esses 4 em especial, eles são jogadores especiais que os times vão olhar com muito, muito carinho mesmo para eles. Cara, a gente tem que lembrar que o nosso cornerback 1 durante muito tempo foi o Ike Taylor, que tinha mão de pedra. O cara que, se tivesse que fazer uma interceptação para salvar a mãe dele, ele não conseguia. Então reclamar que o cara não é playmaker, cara, eu não faço a mínima questão. Eu quero que ele impeça o passe. Eu não quero que o meu... Assim, eu não faço questão que o meu CB1 seja o cara de 5 interceptações no ano. Eu quero que ele impeça o passe. Inclusive, no MyCup que teve do Tomlin naquele jogo contra o Raiders no ano passado, qual foi a bronca do Tomlin em cima do Minkah Fitzpatrick, que na época era o safety mais bem pago já da liga? Foi o quê? Falou, mano, é pra você atacar a bola, dar um soco nela. Não quero que você faz big play. Porque teve uma época da temporada passada, não sei se vocês lembram, que o Minkah tava cheio de querer deixar o cara fazer a recepção para depois ele tentar puxar a bola do braço do cara e levar embora. Aí ele tomou um monte de play nisso aí, e aí acho que o Tom lhe deu um toco nele e falou, amigo, só agarra a bola a hora que realmente você tiver certeza que você vai conseguir ter ela. Não fica assim tentar disputa de braço com o wide receiver, que você vai acabar saindo perdendo, em vez de, sei lá, dar um soco e espalmar ela pro outro lado, entendeu? Então é isso, pô. E pra mim o Deontay Banks, que eu falei, é questão, quando ele jogar numa defesa com jogadores mais experientes, com o próprio Minkah, com pressão em cima do quarterback, não era uma coisa que era tão constante assim em Maryland, ele vai criar essa confiança para fazer as jogadas. É que naquelas jogadas em específico, aquela era a decisão mais inteligente que não iria custar uma coisa maior pro time dele. Muito bem. Então a gente já falou os corners também para vir. E só mais uma coisa, Danilo, só mais uma coisinha claro. Bem rápida. Eu acho que inclusive é uma situação da gente fazer eu esqueci como é que é o termo em inglês que se fala, double dip.
Eu acho que é uma classe que a gente tem que fazer um double dip. Eu fico muito tranquilo se a gente escolher um cornerback na primeira rodada, no caso, e sei lá, na terceira ou até na quarta a gente escolher outro. Porque se a gente for analisar o elenco, cara, o nosso. Danilo, se você tivesse que chutar hoje, qual é o único cornerback do elenco que tem contrato para 2024? É Eu uma sei. excelente pergunta, Germano. Eu sei. Eu ficaria na dúvida entre Patrick Peterson e o 35, que é o slot, que eu esqueci o nome de tão relevante que ele é. James Pierre? Não é o James Pierre, não? James Pierre é o 42. Arthur Maulet. Isso, Maulet, só vinha Arthur Moultz na minha cabeça. Eu diria entre um dos dois. É o James Pierre, não é não, Germano? Nope. Não, o Pierre assinou o contrato de um ano só. É um ano, Patrick- acho que do 2. Patrick Peterson é o único cornerback que a gente tem pro ano que vem. Então, assim, cara, é uma situação real de terra arrasada. Tudo bem que a gente deve renovar com alguém, claro, mas, assim, é uma situação do tipo, é muito possível que ano que vem a gente tenha Patrick Peterson e mais, sei lá, o Levi Wallace, que, na minha opinião, é o mais promissor. Os dois. E aí a gente teria 2 cornerbacks no elenco. Claro, a gente pode contratar o James Pierre de novo, aquela coisa e tal, mas, cara, a gente tem que aproveitar essa classe. Talvez um jogador que sai na quarta rodada, em outros anos, seja uma escolha de final de segunda. Então, assim, vamos ter que aproveitar. Eu fico muito tranquilo de a gente escolher, por exemplo, o Joey Porter Jr. na primeira e na quarta rodada pegar um THT, pegar um Keatrell Clark lá de Louisville. Enfim, pegar alguém para melhorar a nossa secundária. Que seja especialista às vezes numa posição, Isso. num press ali, num slot. É bem isso, num inside ali. Acho que já vale a pena. Isso. Principalmente se você olhar que os Steelers não tem medo de fazer isso, né? O draft do ano passado foi 2 quarterbacks e 2 wide receivers. E os 2 wide receivers, né? Aí até mais importante porque foi um na segunda e um na quarta rodada, né? Então mostra que realmente o time estava comprometido em fazer essas escolhas. Eu não cravo que a gente vai fazer isso, feito eu cravei que a gente vai escolher um daqueles 4 jogadores de linha defensiva. Mas eu ficaria bem surpreso disso não acontecer, da gente não fazer um double dip. É bem justo. E aí, meu ouvinte, claro que double dip pode vir também o rapaz de 7ª rodada, que ele tem um atributo especial, provavelmente físico, e que aí o time vai treinando ele aos pouquinhos para ver se vira alguma coisa, né? Começa colocando ele muito em special teams e depois vai trazendo ele mais para frente no board. Tem safety ainda, né, Danilo? Tem safety. A gente falou só do Brian Branch. Tem, o Steelers trouxe agendou visita, né, com Daniel Scott, de Califórnia, e Tanner Ingle, de North Carolina State, mas o ranking de safeties tem muito mais caras na frente desses. Quer começar, Germano? Eu vou. Eu posso começar, eu tenho um nome que eu gosto muito, que é o Jordan Battle, lá de Alabama. Nem acho que seja, tipo assim, aquele nome de um cara espetacular, aquele cara que chegaria para ser titular absoluto. Mas, cara, eu vou ser muito sincero, eu tenho uma quedinha por DB de Alabama. Eu acho que se o cara atua na secundária de Alabama por muito tempo, é porque o cara é bom, tá? Ele enfrentou os melhores adversários possíveis e uma competição interna também muito forte. Então, se o cara continua ali, porque eu acho que ele é bom. E o Jordan Battle é justamente isso, um cara que teve, acho que 3 anos como titular, ou até 4 anos como titular, se brincar. Foi muito snap que ele jogou. Muito snap mesmo. 3 anos como titularzaço de Alabama. Sem sair. Então, assim, é uma coisa que chama muita atenção mesmo. Ainda mais porque os caras têm, assim, prospecto até dizer basta, né? A disputa interna de Alabama, às vezes, é muito mais forte que disputa interna de programas grandes do futebol americano, como, por exemplo, Tennessee. Um exemplo. Eu tenho certeza que o reserva de Bama podia ser titular facilmente em Tennessee. Sim, quero desmerecer ninguém, mas é como se fosse. Então, assim, o Jordan Battle, ele me chama muita atenção, porque é um cara que poderia chegar aqui para ser esse safety híbrido. Eu não acho que ele seja um cara mais de box, ou um cara mais de jogar de free safety, mais deep. Eu acho que ele realmente é um cara bem híbrido, ele consegue fazer as 2 funções bem. Tem o tamanho para box, tem o físico para ser um deep safety. Então, eu ficaria feliz demais com esse cara. A questão é que, infelizmente,
Eu não acredito que ele vai chegar, porque, ao que tudo indica, o time não está tão interessado assim na posição. Mas se eu tivesse que destacar um nome, que a gente não falou ainda, eu diria o Jordan Battle lá de Alabama, que é um cara que me agrada muito. Ainda mais ali por volta da pick 80. Eu vou um pouquinho mais fundo e eu vou num jogador de uma universidade que a gente gosta muito, que é Penn State, que é o Jair Brown. É um safety bem agressivo, que é o famoso gosta de dar pancada quando acerta o tackle. Ele é completamente ali para box, ele não é um cara muito bom em questão de cobertura, é um problema que ele tem. Inclusive, às vezes, quando você joga ele muito para trás, tem toda essa questão de ele não pegar ali o melhor ângulo possível para derrubar o jogador, que aí não é nem consciência de tackle, não é um problema de leitura de campo dele. Mas indo para cima, para ser esse cara realmente para fazer essa pressão mais ali nas primeiras 10 jardas do campo ali, eu acho bem interessante. Das 10 jardas da descida, desculpa. Eu acho que ele é um cara bem interessante, principalmente essa questão de fisicalidade. Ele é um cara que, assim, quando ele não pega, é complicado, mas quando ele pega, meu amigo, ele acerta bem, sabe? Então é um jogador que tem uma agressividade que eu acho que pro Steelers é algo que eles gostam bastante, e é um programa que, pô, depois de Pitt, com certeza é o segundo favorito aí do Steelers. Pô, então eu vou jogar um nome aqui do que provavelmente hoje é o terceiro programa favorito dos Steelers, que é Texas A&M, já que Mike Tomlin tem uma amizade duradoura e longeva com Jimbo Fisher, que hoje é o head coach. O senhor Antonio Johnson é um dos safeties projetados aí para esse ano no draft, e dois dos principais motivos que colocam ele no topo são versatilidade e processamento de jogadas. E aí, quando você fala de safety com versatilidade, a gente comentou lá atrás, quando a gente estava falando do Keanu Neal, né? O Steelers não coloca exatamente os seus safeties numa caixinha. Tipo, Minkah é só um free safety. Terrell Edmonds, Damontae Kazee é só um strong safety. Ele gosta de ficar variando essas posições. A NFL demanda que você tenha jogadores hoje que consigam fazer as duas coisas, né? Então, Antonio Johnson tem esse ponto positivo aí de versatilidade, de tamanho para fazer as duas coisas, um pouquinho de habilidade e físico. Falando em tamanho, Danilo, eu descobri um negócio aqui que me fez acreditar fielmente que o Jordan Battle será um Steeler. Ele é do grupo dos mãozinhas. A mão dele é muito pequena. A mão dele ele tem 8,25 polegadas de mão. Não vou saber quanto é que é isso para centímetros, também está muito tarde para fazer a conversão. Mas isso aí, a mão dele é menor até mesmo que a mão do Kenny Pickett. O Pickett teve 8,5. A diferença é que o Pickett é o quê? Eu acho que ele deve ser 6,5 e o Jordan Battle é 6,1. Então, proporcionalmente falando, a mão do Pickett continua sendo bem pequena. E é aquilo que vocês sabem, né? O que se fala do tamanho de mão. Quem tem mão pequena, joga muita bola. Então, vamos escolher o Jordan Battle. É isso, a nota do Antonio Johnson tá aqui em torno de terceira rodada, comparação com Will Harris, que eu particularmente não lembro. Will Harris safety. Cara, é estranho que de novo, né, fazendo comparação com a PFF já acha que o Antonio Johnson é o segundo melhor safety da classe. Ele só fica atrás do Brian Branch. Tudo bem que o Brian Branch tá no ranking 14, ele tá 47, é um gap bem grande, mas ainda assim você percebe que eles têm já uma outra visão, exatamente por conta dessa versatilidade que você falou, sabe? E ele ser um cara que consegue jogar não só no box, e pelo que eles falam aqui, questão de velocidade, né? Ele tem um burst bem interessante para a posição, e os caras falam que até é bonito ver ele dando os tackles, acertando os jogadores, fura bloqueio muito bem, então no segundo nível, bem interessante de ver isso. É um jogador que eu vou querer ver tape, mas talvez em outros anos seria ali uma escolha de segunda rodada interessante para os Steelers. A Draft Network tem ele como safety 3, Brian Branch, Jordan Battle e Antonio Johnson, mas é 27, 45, 58. Ele tá bem próximo na PFF, achei que ele tá bem próximo do Jordan Battle também. Não, tem outros caras no meio, tem Jamie Robinson, Sidney Brown, para depois vir o Jordan Battle, 47, 73. Mas ele tá na frente. Isso, o curioso é que a Draft Network tem Jair Brown como o 240. Aqui ele tá como 123, o Jair Brown. É um negócio bem abaixo aqui. Então é isso, jovens. Passamos por todas as posições de defesa semana.
mesmo jogadores que a gente está confortável para a escolha de número 17, alguns jogadores ali pro dia 2, basicamente, segunda, terceira rodada, deve ter tido algum nome nosso aí que vai passar pelo dia 3, quarta rodada. A gente não foi em nomes lá embaixo. Vocês olharam algum jogador que rolaria ali na sétima? Acho que não, né? Não. Shaka Hayward. É verdade, Shaka Hayward. Inclusive, eu consegui achar vídeo de highlights do Shaka Hayward no YouTube. Tem lá, botem lá, Shaka Hayward Highlights, que vai aparecer ele jogando em Duke. Maravilha. Shaka Hayward no Draft Network é o jogador número 360. Então ele já estaria fora até do draft. Mas no coração do Tomlin é o jogador número 100, né? Porque só de ser família... 240, pô. Ele é o 200 ali, que se pegar na 241, 242, sei lá qual é a escolha nossa... Se não subir pra sexta rodada só pra garantir justo. Ele, pra não fugir de algum time na sétima rodada, não falo nada, pô. Tá justo. Linebacker vindo de Duke, é um negócio meio doido até. E olha, o que mais tem nessa classe é gente com conexão, viu? Impressionante. Nossa senhora, assim, essa tá bizarra. Muitas conexões. Então, semana que vem, voltaremos para falar de jogadores de ataque. No post deste episódio, vocês vão ver a arte em que a gente lista os jogadores que, tanto Diego quanto Germano, estão confortáveis na escolha 17, para você não ter que ouvir o programa todo anotando. Seria bom que você tivesse um caderninho, você volta, ouve de novo, conta mais um play aí no nosso episódio, sempre ajuda. E os recados de sempre. Ouçam, curtam, avaliem 5 estrelas e compartilhem com seus amigos. Semana que vem voltaremos para falar de jogadores de ataque, que muito provavelmente a gente vai ficar um tempão falando de trincheira. Exato. Mas assim é a vida com o Pittsburgh Steelers. Até semana que vem, gente. Grande abraço. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.